Olá, amigo ligado do Planeta Futebol Feminino, seja bem-vindo ao ano de 2023. Saudações, 2023, chegando o nosso primeiro vídeo editado, off, né, que a gente tinha, porque live você já assistiu ontem, né, a primeira live do PFF nessa terça-feira, o PFF Debate, a primeira edição da temporada. Esse ano promete bastante, muita coisa vai acontecer, e uma tal de Copa do Mundo. E é sobre ela que a gente vai falar agora, sobre Copa e sobre seleção brasileira. Nessa edição desse vídeo você vai saber o que a gente acha, quais são as nossas impressões em relação às atletas que estarão, as que estão no radar da Pia. Tem atleta que já está garantida, tem atleta que corre por fora, tem atleta que já tem chances improváveis. A gente vai debater bastante sobre isso. Vale lembrar que essa lista que a gente vai fazer, não tem... Obviamente a gente vai opinar muito sobre isso, mas a gente vai pensar mais ou menos com a cabeça da Pia. Então a gente vai considerar atletas que tiveram chance, atletas que não tiveram chance, mas eventualmente estão numa boa fase, podem virar a ser chances, porque, né, a gente tem tido algumas lesões, a gente tem que ficar ligado com isso. Atletas que correm por fora, ou seja, atletas que tiveram uma chance só e depois não tiveram mais, enfim... A gente vai se basear tudo isso nesse ciclo da Pia, entenda esse ciclo como a segunda parte do ciclo, né? Pode até considerar a primeira também, mas o pós-Olimpíadas, principalmente, vai ser bastante discutido aqui. E, para essa mesa, tem time completo. Time completo você tá vendo aí. Thiago Ferreira, Amanda Viana, Thaís Viviane, time completo, time titular em campo, para começar o ano. E eu já quero aqui desejar feliz ano novo para vocês, meus queridos. A Amanda e o Thiago eu já vi ontem, né? Ao vivo. Mas Thaís e Viviane vai ser a primeira vez, né, Thaís? Boa tarde, bom dia ou boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para vocês, né? Feliz 2023 também. Vamos começar o ano com polêmica, hein? Que essa lista aqui promete. A gente vai elencar aí, passando pela cabeça da Pia e tentando seguir um pouquinho da coerência, né? Que a treinadora vem tendo até o momento, para a gente imaginar quem serão até a esse momento. São 23 convocadas, tá? Já, né, a gente ainda não tem essa confirmação, mas tudo indica que serão 23, não 26, então vamos fazer essa elencar, né, esses atletas aí de acordo com o que a gente acredita que vai acontecer lá em junho, né? Sim. Foi bom você considerar isso, né, que a gente está considerando ainda com a possibilidade de 23 atletas, né? Existe a hipótese de a FIFA liberar 26 atletas, assim como fez no masculino, mas ainda isso não é, pelo menos até o fechamento da edição desse vídeo que você está assistindo agora, não houve nenhuma mudança, nenhuma alteração sobre isso. Amanda Viana, bom dia, boa tarde, boa noite. Já nos falamos, vamos falar novamente agora. Promete, né? Tem muita coisa para a gente debater aí, né? Promete demais, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Thiago, para a Thaís, para todo mundo que está assistindo aqui, né, esse vídeo. É um ano de 2023, ano de Copa, todo mundo está ansioso por esse momento e a gente sabe, convocação sempre gera polêmica. Por quê? Porque é algo muito subjetivo, né? Exato. Cada um tem as suas ideias, a treinadora da seleção tem as suas ideias. E como você falou, o que a gente vai fazer aqui é tentar visualizar isso com base no que a Pia tem mostrado. E como você citou essa questão de renovação tal, sempre bom a gente contextualizar, né? A Pia assume a seleção brasileira em 2019, vai com um grupo até a Olimpíada de Tóquio, que aconteceu em 2021, e a partir de setembro de 2021 ela começa a renovação da seleção. Então, com muitas jogadoras jovens, e por isso que algumas atletas até estarão, né, nesse nosso tier list com um novo status. Então, sempre ter isso em mente, a questão das lesões, vamos considerar aqui as jogadoras aptas na época da Copa, então algumas que estão lesionadas nesse momento, a gente está até considerando elas como saudáveis, né, a gente torce para isso, e fazer esse raciocínio, pensando nas ideias da seleção, a intensidade, a marcação forte, aquela consciência tática do time, uma equipe que busca um jogo de muita profundidade no ataque, velocidade, então ter em mente isso para a gente fazer esse exercício. Acho que vai ser muito legal.
É isso, e Thiago, você também, né? Você tem muita expectativa sobre essa Copa e a gente tem algumas, embora a gente tenha algumas convicções, há algumas dúvidas também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Olá, Rafa, olá, Thaís, Amanda. Não dá spoiler, hein, Thiago? Vamos matar essa saudade, não, sem spoiler. Vamos matar essa saudade aqui de conversar juntos aqui. E, bom, o que eu posso falar sobre essa lista é que, além do que a Amanda e a Thaís colocaram, né, a gente tá pensando com a cabeça da Pia, com o que a Pia nos mostrou, e principalmente pensando em como a equipe da Pia joga, né? Uma coisa é eu pensar nas 23 que podem ser convocadas, imaginando a equipe jogando da maneira que eu gostaria que jogasse, né? Mas aqui a ideia é imaginar com a cabeça da Pia e dentro do modelo de jogo dela, quais as jogadoras que tendem a se encaixar melhor, né? Dentro do que a gente já viu dentro desses modelos, dentro do que a gente vê dessas jogadoras em clube, o que elas fazem, o nível de enfrentamento delas, em que ligas que elas estão, qual o nível de experiência internacional, enfim, tudo isso a gente vai fazer um mix aqui, tentar elaborar essa lista da maior maneira possível. Não, com certeza não vai ter um consenso entre nós, imagina com quem assistir, mas é isso, né? Não é um ataque pessoal a nenhum atleta, não desvalorizando, valorizando, puxando saco, nada disso. Aqui a gente vai tentar pensar com a cabeça da Pia, como a equipe dela joga, imaginar quem podem ser essas jogadoras que têm mais chances com a Pia nesse momento de estar na Copa, que está ainda tão distante, mas a gente vai fazer esse exercício aqui hoje. E dentro da nossa realidade também, né, Rafa? Desculpa interromper, mas acho que é sempre importante frisar isso. Não adianta querer que de repente a seleção brasileira, do nada, né, praticamente bata num pódio aí de mundial, porque é muito difícil. Pode acontecer, mas seria a exceção da exceção. A gente tem que lembrar dos desempenhos passados, das Copas passadas, do que o Brasil veio construindo nos últimos anos, né? E que não dá para mudar isso. Dos caminhos que podemos ter, né, numa eventual fase de oitava de final, já logo de cara. Não dá para mudar isso do dia para a noite. Exato. Temos um chaveamento complicado, né, que pode ter um enfrentamento logo de cara com uma Alemanha, que é uma das favoritas para o título. Então isso tudo vai em mente também. E é algo Rafa, é algo que já tira um pouco daquela expectativa de uma obrigação de top 3 do Brasil, porque imagina, você pega um contender poderosíssimo na primeira janela de mata-mata, como que você pode gerar uma expectativa nessa equipe de obrigatoriamente bater num pódio aí, né? Eu acho que isso, pra gente, pelo menos aqui, é um consenso de que essa cobrança não vai existir, né? Porque a gente sabe, não é porque o Brasil não tem a capacidade, não é por isso, é que os adversários são muito bons também. Você tá falando de uma França aí que se renova o tempo inteiro e talvez esteja no seu ápice, não fez uma boa Euro e não sabe como é que vai vir para a Copa. Tá falando de uma seleção alemã que está numa franca ascensão nesse sentido de processo também de nova geração, Inglaterra, Estados Unidos, que não pode faltar nunca, e Espanha, enfim, a gente tem um bocado de gente aí no meio. Vamos começar com a lista aqui, vocês estão vendo, deixa eu explicar rapidinho como é que vai ser a lista. A lista está dividida em 5 partes, tá? As que nós consideramos que estejam garantidas, né, na lista da Pia, que vão estar na Copa, as que a gente acha que são bem cotadas, são coisas diferentes, né, e a gente já vai explicar o porquê, as que estão no radar da Pia, aquelas que ainda a Pia já usou em algum momento, não usou mais, mas sempre está ali nos próximos meses, né, quem sabe até chegar na Copa. Quem corre por fora, talvez aquela que a gente não cria tanta expectativa, mas está ali também correndo por fora, e as chances improváveis, aquelas que a gente entende que pela cabeça da Pia ela não deva contar, tá ok? Então essa é a lista na dinâmica, a gente vai entendendo melhor. Vamos começar pelas garantidas, e aí pelas garantidas eu vou meio que passar aí pelas goleiras, né? Começando pelas goleiras, mas enfim, a gente vai falando aí. Mas eu queria começar com Thaís, dentre as goleiras, uma que você acha que está garantida, que você acha que vai estar, você pode até falar duas também, não tem problema, a gente vai, porque provavelmente a Amanda são as mesmas. São as mesmas, né? Então quem que você acha que vai estar? E se você quiser falar um nome, Amanda, o outro, Thiago, outro também, fiquem à vontade. Acho que Lorena e Lelê, com certeza.
Lorena titular, Lele a primeira ali, alternativa de substituição. Nas goleiras, eu acho que a gente tem uma vaga aberta só, que ninguém conseguiu agarrar, com certeza. Então, acho que tá entre essas duas aí. Lorena e Lele. Amanda, você quer acrescentar mais alguém dessa lista de, eventualmente, 3 goleiras? Eu acompanho a Thaís, e aí um raciocínio para depois a gente ver a terceira goleira a Lorena é uma jogadora inexperiente em grandes competições internacionais, né? Ela foi titular da Copa América, não tomou gol, então isso é excelente. O ano de 2022 dela foi muito bom, mas o enfrentamento da Copa América não é o mesmo que o Brasil vai ter na Copa do Mundo. Então ela é uma goleira inexperiente, ela não foi para a Olimpíada, ela não foi para a Copa. Aí você tem uma Lele, que já tem essa experiência, então eu acho que isso garante ela também nessa lista, né? A não ser que role alguma lesão, a gente sabe que a Lele perdeu a Copa América, por exemplo, por lesão, né? A não ser que aconteça alguma lesão, as duas estarão lá. Thiago? O Rafa, eu fecho com essas duas, né? Acho que os argumentos foram muito bem colocados aí. Acho que o debate aqui vai ser o terceiro nome. Eu acho que a gente viu um 2022 onde essa terceira vaga não era de ninguém, digamos assim, né? Mas eu acho que aí é uma sensação minha, tá? Que a gente vai virar esse ano com a Luciana muito à frente das outras opções para a terceira goleira, na minha visão. Né? Eu acho que tá praticamente decidida essa posição. Acho que ela tá muito bem cotada para ser a terceira goleira, mas eu acho que não tá cravado, e acho que vai dar um debate bom, porque a gente tem outros nomes aí que até entraram na lista, que a gente pode até debater rapidinho. Amanda, Thaís, alguma objeção em relação à Luciana? Eu não acho vejo que ela a Luciana como garantida. Bem cotada, Rafa, bem cotada. Ela como bem cotada. A questão da Luciana ela é uma goleira muito, muito experiente, que já tem Copa do Mundo como titular pela seleção brasileira, e que ela traz essa vivência para o grupo. É uma jogadora muito forte de grupo. A gente viu na Copa América a influência dela no vestiário. Então, é uma figura positiva. A vaga de terceira goleira é para uma jogadora que muito provavelmente não terá minutos na competição, mas você tem um suporte ali, uma atleta que, caso aconteça alguma coisa, você sabe que você pode contar com ela, que ela é uma jogadora que aguenta momentos de pressão, que pode dar um suporte para uma Lorena que está indo para a sua primeira Copa do Mundo. Então, ter a Luciana é muito importante por esse ponto. Caso, só assim, tirando alguma catástrofe dela nesse primeiro semestre de Ferroviária, alguma lesão, eu acho que ela tá com um pé na Copa. Vamos, a gente vai falar das outras goleiras mais pra frente também, mas vamos seguir naquelas que a gente imagina que já estejam estão tendo mais rodagem pela seleção nos últimos anos, né? Independente de se estarem bem cotadas ou garantidas, tá? Na defesa, eu acho que não vai. E aí tem a questão da Antônia, né? Mas Kathleen, tem Thaís, a Thaís que está no Bayern. Tainara, Tainara que está no Bayern, a Tarciane, enfim, quem que vocês consideram? Eu vou começar com o Thiago agora. Olha, Tainara e Rafaele são uma certeza absoluta, né? Só uma desgraça tira elas da competição. E acho que a Antônia, ela tem um crédito tão grande. A Antônia, eu acho que eu já coloco ali no debate de laterais direitos, né? Sim, mas ela também pode ser zagueira, então não sei se a gente pode debater agora, mas acho que a Antônia, ela só não é uma certeza se a questão física comprometer muito ela, mas acho que esses 3 nomes, a Antônia a gente está debatendo por poder jogar como zagueira também, né? Mas acho que ela vai ser a lateral direita, titular. A dupla é Tainara e Rafael. Eu acho que não tem hoje conversa, não tem muito debate. Não tem que discutir. As duas estando bem, né? Não há o que se debater mesmo. Thaís. Tamires. Está com o pé dentro da Copa.
pela seleção, eu sei que quando ela no Corinthians não foi de encher os olhos, mas pela seleção desde junho, desde a data FIFA de junho, ali que a gente enfrentou Suécia e Dinamarca, ela mostrou uma consistência interessante. Então, pela confiança que a Pia tem nela, eu acho que ela está dentro desse grupo de garantidas. Eu tenho uma que está bem cotada. Para mim, ela está com o pé e meio dentro, que é a Fernanda Palermo, que foi a Palermo, mais né? testada ali, a opção mais testada, pode fazer as duas laterais, né? É uma alternativa interessante. Então, eu botaria a Palermo aí nessa conversa também, como... Eu só não sei se o pessoal vai concordar no garantido. Para mim, ela tá lá. Se ela estiver saudável, ela vai. Tá, só confirmando, o Thiago, você tinha citado outro, você tinha Citado Rafael. Eu tô me perdendo aqui, tá, gente? Porque eu tô... É um teste de fisionomia aí. Não, e de visão, né? Pro míope, isso aqui é um inferno, mas tudo bem. Tamires, que a Thaís colocou aqui, né? Eu vou achando aqui a Rafael e a gente vai colocando, mas eu vou me acertando aqui. Então, citaram a Antônia, citaram a Fê Palermo, citaram a Tamires, essas três mais pelo lado da lateral, citaram a Tainara. A minha visão, Rafa, é que o nosso quarteto de zaga está garantido, salvo uma lesão. A Antônia, Tainara, Rafael e Tamires são as nossas titulares. A Antônia, ela está recuperando de uma lesão no menisco, né? Ela fez a cirurgia. Nesses últimos dias de janeiro, ela fez a cirurgia dela. Pelo tempo médio de recuperação, assim, não foi divulgado de forma oficial, mas eu dei uma olhada na internet, é papo de uns 3 meses, então acredito que ela voltará a jogar ali no fim de abril, início de maio, talvez. Sim. Então acredito assim, se a Antônia tiver condição física, o meu critério para fazer essa lista é imaginando jogadoras saudáveis em junho, quando a Pia for fazer a convocação dela, quem vai? A Antônia está garantida, se ela estiver saudável, e todas essas. Eu vejo a Palermo como bem cotada, eu não ponho ela como garantida, mas entendo o raciocínio de colocar como garantida, porque ela é aquele coringa, né? É aquele coringa que na Copa América. Ponto, né? Na Copa América, quando a seleção atuou com 3 zagueiras, a Palermo foi uma das 3 zagueiras. A Palermo já atuou como lateral esquerda, a Palermo já atuou como lateral direita, então ela é uma peça que pode rodar esse sistema defensivo. Acho que ela está muito bem cotada. Entendo se colocarmos ela como garantida também. Volta de Minerva, Thiago. Fê Palermo. Eu tenho dúvidas só com relação à questão física dela. E isso implica no que ela vai conseguir mostrar na temporada. Né? Eu acho que eu concordo com a Thaís quando a Thaís fala que ela tá com o pé e meio, só que ao mesmo tempo eu acho que talvez essa temporada, que não tô rogando praga para atleta, né? Falando ela vai jogar mal, mas eu acho que ela precisa fazer uma temporada para manter esse status em clube e continuar sendo chamada em seleção, né? Acho que a Pia já mostrou que confia muito na Palermo. Eu colocaria ela como bem cotada, não colocaria ela como garantida, porque eu acho que ela tá muito bem posicionada, mas não acho que ela tá num status de Antônia, por exemplo, né? Sim. O Rafa, vê se a Rafa não é essa aqui ao lado da Ari Borges, também tá pequenininho, mas a Ari tá aqui, ó. Embaixo tem uma camisa do Flamengo, e embaixo tem a Ari, e no lado direito tem uma pessoa que pode ser a Rafa, ou não, do lado da Angelina aqui. Angelina. Segunda linha, no canto direito da segunda linha. Também não é não. Bom, talvez... Então fique registrado que colocamos a Rafa entre as garantidas. Ok? Na hora de enviar as fotos, provavelmente essa era uma daquelas fotos que eu tive problema lá, mas enfim, acontece. Então a Rafa estaria entre as garantidas. Amanda, vamos começar já a pensar no meio-campo? Quem que você já quer destacar? Tem uma bem cotada. Antes disso, eu acho que tem zagueira bem cotada, que é a Kathleen. A Kathleen, para mim, não está garantida na Copa, mas ela está muito bem cotada, porque ela tem sido ali, nas lesões das nossas zagueiras, né? A
A gente já teve Tainara lesionada em algum momento de 2022, em alguma data FIFA. Já a gente teve Rafaele lesionada muitas datas FIFA, e a Kathleen tem sido a peça constante, é uma jogadora que tem conseguido se manter saudável, e a Pia está optando por ela. Então, acho que ela está muito bem cotada, não a coloco como garantida, porque em termos de desempenho, ela não tem conseguido entregar no nível que Rafaele, Antônia, Tainara têm conseguido. Então, para mim, ela ainda corre o risco de perder essa vaga para a Copa, mas pela moral que a Pia tem dado para ela está muito bem encaminhada nisso. Eu acho que tem, a Amanda falou aí, da Kathleen, eu acho que a Lauren também está nesse patamar de bem cotada. Então, eu ia perguntar dela mesmo. Ela está bem aqui, isso aí. Eu acho que ela está fazendo uma temporada muito boa com o Madrid CFF, é um dos destaques da equipe nesse campeonato espanhol. Então, ela também já tem algumas chamadas, né, pela seleção principal. Eu acho que ela está ali nesse momento mais confiante, acho que ela tem boas chances de fazer parte da equipe que vai para a Copa. E tem duas que eu acho que estão no radar, que é Bruninha e Tarciane. A Tarciane, eu acho que ainda falta um pouquinho mais de maturidade, eu acho que é isso. Um pouco mais de tranquilidade também em campo. Ela tem muita confiança, mas você precisa saber o momento certo, né, de arriscar, para você não correr risco à toa. Então, acho que falta esse pouquinho com ela, esse refinamento que vem com o tempo mesmo, não tem como apressar isso, mas eu acho que tem chances dela aparecer. Não me surpreenderia se ela aparecesse na equipe que vai para a Copa, mas eu botaria as duas como no radar. Tanto a Tarciane quanto a Bruninha. Vamos ver se o pessoal concorda. Uma coisa é a Tarciane arriscar como ela arrisca no Sub-20, né? Outra coisa é ela arriscar como ela costuma arriscar na principal. Concordo plenamente com você. Como ela arrisca no Corinthians também. Né? Exato. Alguém queria acrescentar algo mais? Eu entendo o raciocínio da Thaís sobre a Lauren, mas eu não coloco ela como bem cotada. Eu coloco ela no radar, junto de Bruninha e Tarciane. Por quê? Porque eu não acho que a Lauren hoje está no mesmo patamar de status que a Kathleen está, por exemplo, com a Pia. Se a gente for ver o nível de importância que a Kathleen tem, com titularidades em várias datas FIFA, por causa das lesões das jogadoras, em termos de minutos, eu acho que ela está encaminhada. A Lauren, ela está chegando agora nesse grupo com mais firmeza. Ela teve presente no início da renovação, em 2021, e ela ainda estava verde ali. Então, a Pia deu um descanso para ela. Acho que a temporada dela no Madrid está excelente, o Mundial dela foi muito bom, então é uma jogadora que amadureceu. Isso foi excelente para ela. Eu acho que ela está à frente da Tarciane, por exemplo. Vejo por isso que eu botei Lauren ela à frente da Tarciane. Mas acho que elas estão na mesma categoria. Uma à frente da outra, mas na mesma categoria. Entendeu? Pode ser. É porque vão quatro. Vão 4 zagueiras, né? Então, pensando nisso, eu acho que a Lauren, eu concordo com você, está um pouquinho à frente, mas talvez a categoria realmente seja a mesma. Tá, então, Thiago, Bruninha, Tarciane e Lauren, bem cotadas ou no radar? Tá, a Bruninha, na minha lista, ela tá no radar. Eu acho que é uma vaga muito difícil dela conseguir ocupar, né? Isso é a minha visão. Por todas as características que ela tem, pelo histórico de Sub-20, pela Pia gostar muito dela, eu ainda acho que é muito difícil. Por quê? Acredito eu que nessa temporada de 2023 aí, a gente vai ter alguns nomes que a gente não vai debater agora, que vão surgir esse ano, para brigar por essa vaga, que eu considero que é uma vaga, como a Amanda falou, né? O quarteto de defensivo está fechado, mas para além disso, a gente tem uma Kathleen que a gente percebe que está muito bem nessa corrida. Concordo com a Amanda e com a Thaís, acho que a Lauren está à frente da Tarciane, mas eu também colocaria a Lauren como bem cotada, porque se fosse para fechar a lista hoje, eu fechei a minha com 23, eu acho que hoje daria a Lauren,
e Tarciane fora, né? Então eu coloquei a Tarciane no radar. Mas eu acho que existe, perdão de interromper, mas eu acho que existe uma possibilidade de a gente ter mais zagueiras, caso a Bruninha seja mal. E aí ela não vai ter uma lateral direita reserva, pelo menos não uma de posição característica, e aí ela vai levar uma zagueira a mais para poder improvisar alguém por ali. Muito provavelmente a Tainara, caso precise. Exato. A Tainara, ela já foi improvisada na lateral direita no seu clube e a Pia já indicou em algumas partidas ela por ali. Então, pode... Assim, na minha cabeça, a minha lista, eu estou com 2 vagas de defensoras abertas, considerando quem eu coloquei como garantida e como bem cotada. Então, eu imagino que uma delas vai para uma zagueira e a outra delas para uma lateral direita. Mas caso não vá para uma lateral direita, vai para mais uma zagueira e aí acontece alguma improvisação no setor. A gente tem que ficar muito de olho na temporada da Bruninha no Gotham. Eu acho que ela não vai iniciar a temporada como titular. Isso pode ser um peso. No entanto, a Pia já mostrou que essa questão de titularidade, principalmente quando a atleta joga no exterior, ela não é algo tão decisivo assim. Por quê? Porque a gente viu o caso da Angelina, por exemplo, no OL Reign, né? Não é uma titular absoluta lá e vinha tendo, né, muitas chances na seleção brasileira. Acho que vai ser muito bom para a Bruninha evoluir em termos táticos e físicos lá no Gotham. Mas eu acho que ela está no radar por causa disso. É uma dúvida ainda. Tá, então a Bruninha está sendo no radar, a Laura eu deixo entre o bem cotada, segundo o Thiago e Thaís concordaram com isso, correto? Exato. E a Kathleen no bem cotadas também. A Kathleen é outra também que eu não achei aqui. Na hora que a gente sobe e pega tudo, tem alguns que não subiram, talvez por causa de... Deixa eu te mandar essas imagens. Que eu não consegui inserir. A gente vai andando... vamos tocando aqui e eu te mando aí que vai rapidinho. Beleza. Vamos para o meio-campo, começar o meio-campo. Eu vou me permitir aqui tomar uma... Angelina, se voltar legal, não há dúvidas que ela está entre as garantidas, né? Ou alguma... Garantida. Então vou colocar a Angelina aqui. Ari Borges. Garantidíssimo. A Angelina, né, só para atualizar a galera, saiu uma matéria recente da Cynthia Barley com a Angelina, e a Angelina falou que começou a correr e tal, então ela está no processo de recuperação, não vai fazer nenhuma loucura, né, para voltar antes. Brusco, né? Exato, mas acredito que existe uma esperança boa dela recuperar, dela até ter alguns minutos com o OL Reign ali, talvez em maio, então é torcer. Ela é uma jogadora que o status dela, até ali a Copa América, ela para mim foi a melhor jogadora da seleção brasileira na Copa América, então assim, ela estando saudável, não tem dúvida na minha cabeça que ela está garantida. Alguém quer acrescentar mais algo em relação a essas duas que a gente colocou? Não, em relação a essas duas, não. Eu acho que Duda Sampaio é um nome que está no mesmo patamar, mais ou menos, da Palermo. Pé e meio Sim. ali já dentro da Copa, só uma tragédia para tirar. Teria que não ter minutos do Corinthians, eu acho que ela vai ter. Sim. Tem que ficar atenta ao físico, para estar sempre evoluindo, para chegar bem, para continuar bem, né? Um atleta que desde que foi para a seleção. Tomou uma linha ascendente muito interessante, e acho que está quase garantida. Então, ela pode entrar aí no bem cotado. Thiago? Isso. Para mim, a Duda Sampaio está garantida. E a minha argumentação é que, primeiro, o número de problemas que a gente tem no setor, né, de meio campo, a faixa central ali de meio campo. Ela já meio que se tornou uma titular ali devido a toda essa turbulência no setor, e eu acho que assim, dificilmente ela sai fora dessa lista. Eu acho que ela é uma das titulares possíveis na cabeça da Pia, então eu não imagino ela apenas bem cotada, eu imagino ela como uma
uma peça, uma opção que a Pia já conta para o Mundial, né? E aí, Amanda? Nós precisamos criar uma categoria no meio disso daí. Porque eu entendo o que o Thiago fala, entendo o que a Thaís fala, porque a minha visão aqui eu não vejo a Duda Sampaio no mesmo patamar, por exemplo, que uma Ari Borges, que uma Tamires, que uma Tainara em termos de garantida, mas ela também não está na mesma situação que a Luciana e que a Lauren, por exemplo, que estão nesse bem cotada, sabe? Então, Amanda, o exercício que eu fiz é o seguinte, né? Eu também imagino que a Duda está nesse meio termo entre as camadas aí, mas o exercício que eu faço quem hoje, na visão da Pia, poderia tirar essa vaga da Duda? E eu não me vem ninguém na cabeça. Uma jogadora vou além. Capaz de tirar a vaga da Duda. Tirar. Duda, você tá fora porque essa jogadora aqui fez 6 meses muito bons. Eu não imagino. Entende? Eu acho que o pessoal que tá assistindo deve estar achando engraçado. Porque eu tô colocando aqui embaixo, colocando em cima. Mas só para acrescentar isso, e aí eu vou me permitir, né, colocar como garantidas, a não ser que vocês discordem, obviamente, porque eu acho que, além disso, ela ganhou uma importância dentro da seleção no sentido de contar com os planos da Pia. Eu acho que a Pia conta com a Duda. E eu acho que setinha para cima em relação à seleção, bem para cima. Eu acho que ela se mostrou muito flexível para entender as necessidades da seleção. Então, o Brasil hoje não tem volante clássica, 5, ela que destrói jogo, com físico legal, com idade boa, não existe no país. Então, a Duda entendeu isso, que essa vaga é uma vaga aberta, você precisa ter alguém ali, mesmo que não seja a pessoa ideal para a posição, e ela passou a aprender a jogar por ali, a se moldar para jogar por ali pela seleção. Então, quando ela volta da Copa América para o Inter, você vê uma Duda mais recuada em campo, fazendo às vezes de volante, e passou a atuar por aí em diversas oportunidades. Então, é uma jogadora que entendeu que a vaga para a Copa estava relativamente fácil, né? Simples. Ela precisava, uma jogadora que já tem muita qualidade, ela precisava estar bem fisicamente, precisava estar evoluindo. Eu acho que ela fez tudo isso no Inter, né? Agora ela assumiu um desafio maior na carreira dela, que é ir para o Corinthians, e não pode se acomodar. É o único detalhe que vale para todas, né? É um ano que você precisa fazer esses 6 meses de forma bem intensa fisicamente, mostrando evolução. Obviamente você não pode se arriscar à toa, né? E aí botar uma possível convocação em risco, mas eu acho que a Duda está aí. A única dúvida que ela me deixa, por exemplo, quanto à Itália, ela foi bem marcada, ela já mostrou mais dificuldade. Então, para esses jogos mais difíceis, para esses jogos, para quando a gente for pegar a França na segunda rodada da Copa do Mundo, caso a gente cruze com a Alemanha, quem vai jogar por ali? Essa eu não sei se é ela, mas para todo o resto eu acho que ela vai estar no grupo. Com o que a Thaís trouxe, eu acho que é interessante a gente ver a evolução da Duda Sampaio no ano, porque a seleção brasileira aflorou nela um senso de completude de ações ali, de funções no meio-campo, né? Ela é uma jogadora que tem uma cabeça muito ofensiva, ela é muito perigosa quando ela está próxima da área. Por quê? Porque ela tem um chute bom, ela tem uma ótima visão de jogo para distribuir assistências, mas eu acho que a seleção brasileira trouxe um outro senso de ver o jogo para ela, de começar a recuar. Ela já jogou recuada no Cruzeiro em alguns momentos da carreira dela, mas eu acho que não tão bem quanto ela esteve em 2022. Por quê? Porque ela conseguiu melhorar sem a bola, melhorar na marcação. Ainda tem um longo caminho pela frente para poder aprimorar essas funções defensivas, também um pouco do passe, que é um fundamento forte dela, mas que precisa melhorar também, a questão de velocidade de raciocínio, né? Soltar, às vezes, a bola um pouco mais rápido, mas é uma jogadora que tem em plena evolução, e, assim, indo pelo que o Thiago falou, você, Thaís, eu acho que dá para considerá-la, assim, como garantida, por essa carência até, né, no setor. E, além disso, né, vale lembrar que uma crítica que a Pia tinha
sobre a Duda, né, ela fazer um jogo mais sem a bola, né, melhorar o jogo dela sem a bola. Então, isso que a Thaís falou, né, da maneira como ela se moldou em relação à seleção, também vale o destaque positivo para a Duda. Outro nome aqui para o meio? Assim, eu acho que já, como duas jogadoras que em algum momento do ciclo já fizeram funções mais defensivas, a gente garante Caroline e Adriana, porque são atletas que normalmente a gente vê pelos lados do campo ou pelo ataque. Mas a Caroline, nessa última data FIFA de novembro, atuou como meio-campista central. A Adriana já chegou a fazer essa função, por exemplo, naquela She Believes Cup de 2021. Então, são duas jogadoras muito versáteis ali, e nesse período de renovação, né, pós-Olimpíada de Tóquio, são dois pilares do time da Pia. Thiago, algo a acrescentar sobre essas duas? Não, acho que a Caroline é a titular que a gente não sabe onde vai jogar, né? A gente só sabe que ela vai ser titular. Pelo menos eu acredito que ela tem muita chance de ser titular. Só que dentro desse contexto da seleção feminina, dessa falta dessa jogadora que consiga varrer espaço, como a Amanda gosta de caracterizar, ou dessa jogadora que consiga ser mais agressiva, fazer as duas áreas, o 8 de área a área, ou o 5 que consegue varrer espaço, né? O Brasil não tem essas duas jogadoras. Então o Brasil consegue olhar para a Caroline e ver algo que pode ser moldado a se tornar algo parecido com uma camisa 8 de área a área. Então, mas eu aí, acho que Thiago, você imagina um meio de campo, um Caroline Ari e Duda Sampaio. É um meio de campo que ninguém duvida da qualidade técnica, mas fisicamente ele deixa muito a desejar, né? Não, então, eu acho que o mais agravante desse meio campo seria que por dentro são só duas, né? Uma das duas, ou Caroline ou Ari abertas, provavelmente Caroline, mas eu debato mais a Caroline como sendo uma opção para esse meio campo, para essa faixa central, né? Eu acho que ela por falta de opções, ela vai ser uma opção. Forçadamente, exatamente. Vai ter que aparecer por ali. Eu não gosto. Os planos para ela eram uns, e agora acho que se ampliaram um pouco mais, dada a carência do setor. O mesmo caso da Ari, né? Por isso tá... Exato. Eu gostaria aberta, mas a necessidade da seleção é por dentro. Eu acho que... Manda. Aqui, até um momento importante para a gente inserir aqui nessa discussão, a questão das lesionadas. É impressionante como a Pia e o Brasil têm sofrido muito com essas lesões, porque não são jogadoras que, assim, estão no grupo brigando por vaga, não. A gente está tendo muita lesão de pilares da equipe, né? A treinadora da seleção, ela não tem uma convocação de data FIFA que ela consegue convocar as jogadoras ideais dela. Sempre tem algum problema. Lesão leve, lesão gravíssima, lesão média, Covid. Então, sempre tem uma situação. Isso dificulta muito a escolha de um time titular. Por quê? Porque esse time titular acaba tendo que ser modificado de mês em mês. Né? Exato, não tem sequência, e aí acaba abrindo margem para algumas experiências de jogadoras que não são do setor. Por quê? Sim. Porque, gente, vamos ser sinceros, vamos trabalhar com a nossa realidade. O que a Thaís falou de não termos aí, e o Thiago também tocou, de não termos uma camisa 5, uma volante de nível mundial, a gente realmente não tem. Nós temos uma carência grande nessa posição. Então, assim, acredito que o que a Pia está tentando fazer é achar soluções para caso ela não tenha à disposição, por exemplo, a Angelina. Ela está tentando buscar alternativas. E se ela tiver a Angelina, por exemplo, a Angelina será titular. Se ela tiver, por exemplo, uma Luana Bertolucci, recuperar a condição física, ela vai ter no seu grupo atletas que já foram experimentadas nessa função, porque aí, em algum momento da Copa do Mundo, em alguma partida, ela precisa de mudar o jeito da equipe jogar, de colocar uma peça diferente vinda do banco. Ela pode pôr uma Caroline fazendo essa função, dependendo do momento do jogo. Então é importante também esse tipo de experiência, né?
Eu vou. Tiago, você queria concluir sobre a Caroline? Não só sobre ela, eu acho que, mas falando do meio-campo todo, eu acho que a Amanda trouxe agora é muito importante. E assim, a gente puxou lá na abertura desse vídeo, a gente comentou sobre a questão do modelo de jogo da Pia. Então, aprofundando só um pouco, a equipe da Pia, ela precisa de uma dupla de meio-campistas que seja dinâmica, né? Não é só questão técnica, não é só capacidade técnica, não é só força, não é só poder defensivo, ela precisa de um meio-campo dinâmico. Por quê? Porque a equipe da Pia é muito forte em transição. Não joga só em transição, mas é uma equipe muito forte em transição. E a gente sabe que às vezes é um ajuste fino, né? Você muda uma peça, a equipe muda o desempenho, às vezes cai, perde alguma característica que tinha, que era muito latente, que era uma vantagem muito visível, e às vezes depois, apenas recolocando essa peça, você não consegue consertar. Então, acho que tem um pouco dessa questão do castelo de cartas também, de assim, não vou colocar duas jogadoras muito pesadas nesse meio campo, porque nessa faixa central, porque são duas jogadoras que não vou apoiar na frente, vão demorar para recuperar, caso tenha que correr para trás. Então, eu imagino, né, que a questão da Duda Sampaio ter sido jogado muitos minutos aí nessa faixa central já é uma quebra de paradigma com que a Pia vinha fazendo no trabalho dela, porque já é uma jogadora de mais cadência a jogo, isso na visão, na tentativa da Pia, né, porque a Duda é uma jogadora, entre aspas, vertical, mas não no sentido de transicionar em velocidade, mas é uma jogadora que está sempre pensando em formas de chegar ao gol, né, seja finalizando, seja dando esse passe mais rasgado. Muita gente por ali também, né, a gente teve a outra Duda, né, Duda Francelino também, que ela tentou encaixar nessa posição de 5, não deu certo, não sei se ela vai continuar com esse teste. Acho que esse teste ainda vai seguir. Eu acho que numa situação que o Brasil vai ser muito atacado pelo alto, e aí ela pode vir de repente, ela traz uma vantagem com de ela estatura, por dentro, vantagem física, tecnicamente muito boa. Mas é um encaixe muito complicado, o entendimento muito complicado. Jogo dela por ali. Eu prefiro ela aberta, como ela jogou na Olimpíada, mas vamos ver. Eu também. A Luana, a Amanda tocou no nome da Luana, a Luana, eu acho que ela corre por fora. Não é um radar exatamente, porque ela foi convocada para a Copa América, ela teve Covid, o jogo que ela entrou muito mal, muito mal. A recuperação dela com o Corinthians está muito complicado. Na verdade, essa recuperação dela, desde que ela rompeu o ligamento cruzado, está sendo difícil, né? Então, eu acho que ela precisaria comer a bola nesses 6 meses iniciais para ela passar do eu acho que nesse primeiro mês, o primeiro mês da Luana com minutos vai até ser abril. Eu diria o primeiro mês, por quê? Porque eu acho que a Pia considera que ela tá no radar, mas se ela não der uma resposta em um mês, não de arrebentar com os jogos, mas de dar uma resposta assim de, fisicamente ela tá muito melhor. E eu sei o que ela pode entregar tecnicamente. Né? Porque tecnicamente a gente sabe que a Luana pode entregar, mas se fisicamente ela não der uma resposta já nos primeiros minutos de Corinthians, eu acho que aí já vira uma situação muito delicada para ela recuperar lá na frente. Mas é uma visão minha sobre a Luana, né? A Luana é aquela jogadora. A gente falou de uma categoria no meio, ali nas garantidas e bem cotadas. A Luana é aquele meio entre o corre por fora e o no radar. Por exemplo, a gente vai ter a Supercopa do Brasil. Luana jogará sim, estará no elenco do Corinthians para a Supercopa. A gente não sabe como é que vai ser o início do Arthur Elias ali de 2023 e tal. A data FIFA de fevereiro é na reta final do mês, que é a She Believes Cup, que o Brasil vai enfrentar Estados Unidos, Japão e Canadá. Não sei se a Luana estará nessa convocação, mas a convocação mais importante para ela, na minha visão, é a de abril, é a da finalíssima. Se a Luana não estiver na convocação de abril, eu acho que é um mau sinal para ela, em termos de grupo. Por quê? Porque em abril ela já vai ter tido Supercopa, ela já vai ter tido o início de Brasileirão. Então, como o Thiago falou, como a Thaís falou, ela já vai ter conseguido mostrar um pouco de serviço, para a gente ver qual é o patamar físico dela, né? Depois que ela teve aquela gravíssima lesão de romper o ligamento cruzado anterior, ela não conseguiu voltar
ao nível que ela estava no começo de 2021, 2020, 2021, até ela se lesionar. E não é só o nível físico da Luana, eu acho que isso impactou também na parte técnica. Ela se tornou uma jogadora um pouco mais imprecisa em fundamentos, por causa dessa questão da lesão. E a Copa América dela, lógico, tem o fator Covid, mas antes da Copa América, ela já estava com muitos problemas físicos, ela não vinha tendo minutos no PSG, ela teve alguns minutos na data FIFA de junho que foram em oscilação, e a final dela contra a Colômbia foi muito ruim. Ela faz uma artroscopia na sequência, volta no Corinthians na Libertadores com um desempenho muito fraco. Então, é uma jogadora que ela tem liderança no grupo, ela é muito bem avaliada pela comissão da seleção brasileira, mas essas dúvidas físicas e técnicas, eu acho que são fatores que comprometem aí a presença dela. É uma jogadora que acho que vai ter que mostrar nesses próximos meses, né? Eu ia falar sobre a Duda, mas ia falar, na verdade, do pacote, né? Porque eu ia falar sobre sobre Luana Bertolucci e Duda Santos, porque Duda Santos também teve chances pela seleção, não foi bem, e aí eu queria saber de vocês, corre por fora, tá no radar, antes, só para confirmar, né, a Luana é aqui mesmo, corre por fora? Eu acho que dá para deixar aí. Eu colocaria ali. Tá, e a Duda Santos, né, nesse contexto todo que vocês falaram, como que fica a Duda Santos aí? Corre por fora para mim. Corre por fora também. Teve suas oportunidades, não conseguiu mostrar um serviço à altura da seleção e só vai machucar muita gente no meio do Brasil, mais do que já está machucada. A Duda Santos, ela teve muitas oportunidades, e muitas oportunidades contra adversários fortes. A Duda Santos teve oportunidade contra a Espanha, contra Dinamarca, contra a Suécia. E foi uma jogadora que oscilou bastante, eu acho que mostrou um pouco de dificuldade nesses enfrentamentos contra grandes seleções. E aí a gente nota que ela vai perdendo espaço, tanto que o pós-Copa América dela é de queda. Ela passa a não ser chamada, né? Ela passa a perder espaço na seleção. Então, é aquela atleta que o início de 2023 dela vai precisar ser muito bom para ela voltar a botar essa duvidazinha na cabeça da Pia. Thiago? Eu acho que a Duda Santos, dada a carência da faixa central do meio campo e dada as possibilidades de versatilidade que ela tem, eu acho que ela segue no radar, mas ela, concordo, se enfraqueceu muito nessa última temporada com relação à seleção. Acho que ela perdeu boas oportunidades ali, né, de ter mostrado que os grandes jogos em que ela foi testada, ela não conseguiu dar uma resposta otimista, digamos assim, né, e aí imaginando esses próximos meses aí com datas FIFA tão estratégicas para quem ainda tenta ganhar uma vaga, não sei se ela vai ganhar chances para mostrar algo na seleção novamente, mas eu considero que ela tá no radar. Tá. Então, o Thiago acha que ela tá no radar, a Amanda acha que ela corre por fora. Thaís, seu voto de Minerva. Corre por fora. Tá. Thaís acha que corre por fora, então. Algum outro nome no meio... Oi? Duda, a outra Duda, né, que a gente passou rapidamente por ela aqui. Francelino. Radar, eu acho. Ali, se bobear... Tá bem cotada. Você acha que ela tá bem cotada, Thiago? Ah, com certeza. Ela é uma jogadora que, apesar de ser um encaixe muito difícil pela forma dela de sentir o jogo, né, em campo, né, a gente olha para ela e, pô, ela tem perfil físico, ela tem técnica, ela tem até uma boa velocidade, uma boa resposta de reação. Ela seria a camisa 5 dos sonhos, ou a camisa 8, ela tem capacidade para ser uma meio-campista muito completa, né? Só que em estímulo ela não responde no meio-campo, né? Não na questão de faltar qualidade técnica novamente, que a gente está debatendo isso, mas porque o modelo de jogo da Pia que precisa de uma transição mais rápida, precisa de jogadoras pensando mais rápido, agindo mais rápido, às vezes simplificando algumas coisas, para essa bola chegar onde tem que chegar logo,
e aproveitar os espaços gerados, eu acho que a Duda é uma jogadora que penteia muito a bola, né, pisa, pensa. Não vejo no Flamengo o estímulo necessário para inverter isso. Na verdade, eu vejo um estímulo para ela acentuar essa característica que vai um pouco de encontro com o que a seleção necessita para ela no meio campo. Apesar de tudo isso, ela é, né, por todas as questões que eu trouxe de questão física, questão de estatura, ela pode ser uma jogadora muito importante em 30, 40 minutos e pode ser uma opção de titularidade dependendo do contexto, né? Vai rodar o elenco num jogo mais tranquilo, num terceiro jogo aí mais tranquilo da primeira fase, ela pode ser uma titular tanto pelo lado quanto pelo centro. Acho que a comissão técnica da seleção tem muita convicção de que ainda consegue melhorar um pouco esse acabamento dela como uma meio-campista central. Não vai ser a jogadora que a Pia quer, não vai ser a jogadora dos nossos sonhos no setor, mas acho que pensando pela cabeça da Pia, da comissão, acho que eles ainda olham para ela e conseguem ter esperança de ela melhorar um pouquinho mais. Eu acho que isso mantém ela como uma aposta forte para estar dentro, então eu acho que ela está bem cotada. Eu vou aí com o Thiago, vou mudar aqui com o Thiago, porque ela tem sido figurinha carimbada, né, nas convocações, mesmo com pouco tempo, ela tem aparecido sempre, né? Então acho que isso vai fazer com que ela entre aí nas bem cotadas, apesar que eu acho que porque a concorrência no setor é pequena, né? Porque se a concorrência fosse maior, eu acho que ela estaria balançando mais. No meu critério, ela é aquela jogadora que entra na categoria de meio aí, né? Entre o no radar e o bem cotada, porque eu não vejo ela com uma importância de bem cotada nível uma Fê Palermo, mas ela também não é, em termos de briga, uma jogadora tipo que Bruninha e Tassiane são, por exemplo. A situação da Duda ela tem valências muito interessantes, físicas, de altura, e que contribuem muito para o grupo, porque são características que o nosso grupo tem pouco. Essa questão de altura, principalmente nesse setor de meio campo, temos jogadoras mais baixas. O ponto da Duda é que é uma jogadora que não conseguiu desempenhar, depois de Tóquio, aquilo que ela desempenhou na Olimpíada, jogando aberta, naquela função tática pela direita, e acho que ficou muito displicente no clube, né? Foi uma atleta que fez um ano muito ruim pelo Flamengo. Assim, eu vou falar com todas as palavras mesmo. O ano de 2022 da Duda pelo Flamengo foi muito ruim. Foi abaixo de tudo que eu esperava. Eu acho que ela deixou a desejar. Mas na seleção, acho que a partir da final da Copa América, quando ela precisou entrar no lugar da Angelina, deu um clique nela. Principalmente no segundo tempo, que ela foi uma jogadora muito voluntariosa ali naquele segundo tempo contra a Colômbia para ajudar a seleção a buscar o título da Copa América. Então, assim, para mim a situação dela ela vai precisar performar melhor no Flamengo em 2023, porque ela não está garantida. Das bem cotadas, entendo colocar a Duda como bem cotada, mas acho que das bem cotadas, ela é uma das menos bem cotadas, vamos dizer assim, da categoria de bem cotada. Então, caso surja algum nome aí, nesses próximos meses, ela pode sim perder a vaga dela de jogadora de confiança da seleção. Ela precisa mostrar um pouco mais. Mas eu acho que na seleção, ela terminou um pouco melhor o 2022 do que ela começou o 2022. Me deixa aí com essa esperança de que nesse ano de Copa ela vai desempenhar melhor. Então, eu só perdi a da Thaís. Thaís, você colocou radar ou bem cotadas? Bem cotada, eu voltei aí atrás, bem cotada, que eu acho que ela, por ser uma figura frequente, ela vai. Em relação ao meio de campo ainda, tinha uma outra atleta aqui que... Ana Vitória. Uma figura aí que está sempre no radar. Eu acho que ela é sempre acho uma que opção. a melhor definição de no radar é a Ana Vitória, né? Machucou alguém ali no meio de campo, meio ataque, geralmente ela é a primeira convocada para suprir, então acho que está ali orbitando, né? Se alguém se machuca, ela vai acabar entrando nessa vaga. Mas a Ana Vitória é uma figura muito complicada para mim, porque ela não aparece nas convocações.
Quando ela aparece, é sempre para substituir alguém na convocação. Então, eu acho que isso é um problema grande para eu calcular as chances dela, entendeu? Por exemplo, eu vejo uma jogadora muito mais no radar do que a Ana Vitória na Jaque. A Jaque, para mim, ela está muito mais no radar do que a Ana Vitória. Então, assim, acho que a questão da Ana Vitória é que eu não tenho muita confiança na avaliação da comissão técnica em relação a ela por causa disso. Porque ela não aparece nas convocações iniciais. Ela sempre aparece substituindo alguém. Já que não sei se está aqui também na lista. Ei, Laia, hein? Esse aqui não é. Bom, vamos acertar isso depois. Mas a Jaque estaria no radar junto com a Ana Vitória? Eu acho que a Jaque está muito bem avaliada pela comissão técnica pelo que ela fez no segundo semestre de 2022. Sim. E é uma jogadora que mostrou uma capacidade de adaptação tática na função pelos lados. No Corinthians a gente percebeu a Jaque fazendo ala pela direita. Então é um tipo de jogadora que mostrou uma maturidade tática que a Pia gosta. Então eu acho que dependendo do desempenho dela nesse início de 2023, ela pode ir sedimentando cada vez mais essa vaga dela. Sem dúvida. Eu ia perguntar da Dena, mas vocês já falaram, porque nas partidas contra Itália e Noruega ela foi bem, né? Eu lembro que a Adriana, ela nem sempre entrega o trabalho sem a bola, que a gente gostaria. A Adriana não, perdão, imagino. A Jaque. Sim, a Jaque, eu acho que ela tá no radar. Esse é uma boa categoria para ela ali. Se alguém bobear, ela vai, se mostrou uma jogadora disposta também, flexível, né? Para fazer a posição que for pedida. Deixou um golzinho em 2022 com a camisa da seleção. Acho que tá por ali, não botaria nas bem cotadas, não. Tá no radar da seleção. Então fica registrado que Jaque está no radar. Rafa, eu não sei o que o Thiago e a Thaís pensam, e você também, sobre ela, mas eu vejo num misto de corre por fora e no radar, a Vitória Yaya. Para mim, a situação dela é diferente das companheiras dela de seleção sub-20. Bruninha, Tarciane e Lauren. Por quê? O meio-campo da seleção, a gente sabe que tem um vazio ali para ser preenchido. E a Yaya é uma meio-campista. Então, em tese, ela deveria estar mais na briga. Mas se a gente for analisar as convocações de outubro e de novembro de 2022, ela não teve tantos minutos relevantes quanto as defensoras. Então eu fico nessa dúvida, se ela está no radar ou se ela está correndo por fora. E a Yaya tem uma questão, ela vai mudar de clube para 2023. Ela sai do São Paulo e vai para o Santos. E o Santos foi uma equipe que defensivamente se mostrou muito frágil em 2022. E a característica defensiva sem a bola, intensidade, e essa característica vai ser vital para a seleção brasileira. Então, por isso que eu realmente não sei onde colocá-la. Se é no corre por fora, se é no radar, eu acho que ela está naquele misto entre os dois. Eu acho que o desempenho dela com a sub-20 a habilita a estar no radar. O fato dela ter sido convocada depois numa posição que é carente do Brasil, como a gente já falou diversas vezes aqui. Essa ida para o Santos, eu acho que ela é preocupante, em termos de carreira mesmo, porque você vê, traçar um paralelo aqui com outra jogadora que está no Brasil, foi para um clube dentro do país. A Duda Sampaio saiu do Inter, foi para o Corinthians, com a exigência que sobe, né? As duas equipes fizeram a final do Campeonato Brasileiro, mas a gente conhece o Corinthians e a estrutura dele, e a exigência lá dentro, né? Como as jogadoras geralmente vão para lá e fisicamente elas melhoram. Então, eu acho que nesse ponto a Duda mostrou um pouco mais de ambição do que a Yaya em querer evoluir. O Santos foi uma equipe que em 2022 foi muito mal, em termos, em pontos, na verdade, que são essenciais para a Pia, como a Amanda falou. Então, eu não sei como é que ela vai ver essa transferência, essa chegada da Yaya
Não sei como é que vai ser essa adaptação dela no clube. Para mim, não é uma transferência que mostre ambição, né? Essa vontade de crescer, de evoluir. Então, são pontos aí talvez preocupantes. Vamos ver o que é que a Yaya vai fazer em 2022, porque o que eu acho preocupante é assim, a vaga para ir para a Copa no meio de campo, ela estava bem acessível a quem quisesse pegar. A Yaya fez um Mundial Sub-20 muito bom, começou a ser convocada. Era a hora de dar o passo além, de se mostrar mais, de mostrar que você quer o desafio, que você topou, que você vai. Pode ser que isso aconteça no Santos? Pode, eu acho improvável. Então, vamos ver. Mas acho que é complicada a situação dela, mas eu deixaria no radar. Antes de passar para o Thiago, eu acho que a questão da Yaya, em campos, como a Amanda bem disse, né, teve poucos minutos e tudo mais. No entanto, a Pia ela sempre se mostrou propensa a contar com a Yaya. É uma impressão errada, Thiago, que eu tenho, ou de fato isso acontece? Cara, eu considero que a Yaya tem o trunfo da Yaya é que ela é uma jogadora muito jovem e a Pia, ela gosta de ter esse trabalho de iniciar um trabalho de uma jogadora jovem na seleção, a gente já percebeu isso, principalmente esse ano, né? Só que a questão para ela, acho que somando tudo que a Amanda e a Thaís falaram, principalmente a Thaís sobre a escolha de carreira, que apesar da Yaya tá muito bem posicionada no gosto da Pia, digamos assim, ela vai ter poucos meses para ganhar um espaço, e para mim ela vai jogar numa equipe que vai fazer muitos gols essa temporada. A gente vai ver uma Yaya que faz mais gols do que fez a temporada passada, mas acho que para os aspectos de meio campista central, talvez a Pia olhe para ela e fale, ainda não, porque provavelmente vai ser um Santos que vai sofrer muitos gols também. Então eu acho que talvez seja um tiro, pensando a curto prazo na seleção principal, talvez seja um tiro pela culatra, né, da Yaya, porque ela vai para uma equipe que é muito mais exposta defensivamente, vai fazer parceria com uma jogadora que é a Brena, que também não dá esse auxílio todo defensivo, principalmente em varrer espaços, né? São duas jogadoras que não vão varrer espaços, que vão ter as costas muito atacadas, que vão deixar a última linha do Santos ali muito exposta por muitas vezes. Com a bola, as duas são fantásticas, né? Mas sem bola, eu acho que ela vai dar um gosto amargo para Pia, e talvez isso jogue contra ela para ganhar essa vaga aí para a Copa. Então mantém aqui no Corre por Fora, de acordo? Então, para mim ela tá no radar. Para mim ela tá no radar, mas... Beleza. E a Yaya, essa questão do sem bola, por exemplo, a Caroline, quando joga pelo meio, ela também tem esse problema do sem bola, porque ela não é uma jogadora que tem a sua valência defensiva como principal característica. Mas a Pia pode optar por levar uma jogadora um pouco mais ofensiva e ter no seu elenco opções para encaixar nesse meio, se ela não tiver uma meio-campista que ela confia sem bola para entrar nesse grupo. Entendeu? Então, esse é o ponto da Yaya. Acho que ela vai ter que mostrar para a treinadora pelo menos algumas características mais confiáveis. E eu penso o seguinte, né? Para mim a Duda tá dentro, a Duda Francelino, a gente debateu ela aqui. Imagino que a Yaya pudesse tentar roubar a vaga da Duda. Não imagino que ela vai conseguir, porque eu imagino que a temporada da Yaya, no contexto que ela se inseriu, que é o contexto santista, não vai ser uma temporada que vai mostrar para a Pia que, olha, varrer no espaço ela entrega mais do que a Duda, Francelino, em duelos aéreos ela não vai entregar. Tecnicamente elas são muito boas, só que as duas vão jogar num contexto de com a bola muita liberdade, sem a bola volto trotando, digamos assim, né? Descansa um pouco mais do que a seleção exigiria, digamos assim. E esses clubes vão dar essa abertura para essas jogadoras, né? De tipo, se a Duda Francelino não fizer 90 minutos num jogo onde ela tenta ganhar a bola a todo custo, o Flamengo não vai botar ela no banco no jogo seguinte, né? Ela vai seguir titular, vai seguir com o espaço, é uma jogadora que com bola entrega muito. Acho que a Yaya se colocou nesse contexto no Santos, né? São Paulo, com todas as questões que São Paulo tem de
estrutura de treino, que a gente sabe que algumas jogadoras não gostavam muito, a própria Formiga saiu falando disso lá. Eu acho que essa mudança visando uma estrutura melhor eu entendo, mas o contexto do São Paulo, que esse ano aparentemente está passando por uma reformulação, pro jogo da Yaya, eu acho que faria mais sentido para ela continuar cogitando uma vaga na seleção. Acho que o jogo que o Santos vai propor ano que vem vai jogar contra essa candidatura da Yaya, digamos assim. Sim. A gente está há mais ou menos uns 6 meses e meio para a Copa, e quem não está garantido, quem não está entre as mais bem cotadas, precisa, assim, todo mundo, para falar a verdade, precisa estar inquieto. Por quê? Porque você está brigando por uma vaga de Copa do Mundo. E não adianta eu chegar aqui e falar assim, eu quero a jogadora X, que não está no grupo. Para eu querer a jogadora X, alguém que está no grupo precisa sair para ela entrar. Eu não tenho como colocar uma 24ª, uma 25ª, uma 30ª jogadora nesse grupo. Alguém tem que sair. Então, quem está aí no radar, quem está correndo por fora, precisa, entre aspas, roubar a vaga de alguém. Né? E para isso, precisa desempenhar, precisa mostrar que está realmente apto a se encaixar no sistema da seleção brasileira, que é um sistema que vai exigir muita disciplina tática, muita disciplina sem a bola, na pressão, na marcação alta, pressão na portadora da bola, que você consiga ter ali um bom número de passes, porque de qualidade mesmo, porque é um fundamento que a seleção peca. Então, acho que as atletas todas, aquelas que permaneceram nos seus clubes, aquelas que mudaram de clube, precisam pensar nisso. Entendeu? Ainda que o contexto da sua equipe te leve para um caminho de um descanso maior, de uma zona de conforto maior, você não pode entrar nessa zona de conforto. Você precisa se desafiar dentro ali do seu clube, para tentar mostrar para a treinadora da seleção que você merece estar entre os 23. Vamos para o setor ofensivo? Vamos para o ataque? Eu já vou adiantar alguns nomes aqui, vocês vão... Bom, acho que aqui vai ser um consenso, né? Mim o setor que tem mais garantias aí, né? Bia Zanerato... eu acho que é o setor que a gente tem a maior oferta. Então, acaba que fica mais garantido por causa disso. Eu coloquei aqui, coloquei a Debinha, a Bia Zanerato, Marta... Cabe um... esse era um ponto que eu ia puxar a Marta no meio, né? Mas, Geise. Não, eu vou deixar a Marta aqui, então, para a gente poder debater ela. Vou deixar a Marta aqui. Não, ela tá garantida. A gente pode botar que a gente debate ela, mas ela tá garantida. Tá, a Geise também, né? Gabi Nunes, para mim. Gabi Nunes, eu concordo com você. Pra mim também, Gabi Nunes está dentro. Eu serei voto vencido, mas eu vejo a Gabi Nunes como muito bem cotada. Eu não vejo ela como garantida, mas muito bem cotada. Mas entendo vocês a colocarem como garantida. Eu acho que ela está como garantida. Tem esses nomes aqui. A Gil Queiroz? Não. Para mim, a Gil Queiroz, ela tá num misto de no radar e corre por fora pela questão física dela. É uma jogadora muito bem avaliada pela treinadora da seleção brasileira, foi para a Olimpíada de Tóquio, esteve nas convocações, foi para a Copa América, mas a Gil não consegue ficar saudável. Ela tá... Na Copa América ela machucou. Primeiro, ela já vinha com problemas físicos antes da Copa América. Machucou na Copa América e desde então ela não consegue ter sequência no seu clube, no Everton e agora no Arsenal. A gente vai ver como é que vai ser, né? Ela que voltou de empréstimo nesse início de 2023, mas por quê? Porque ela está tendo várias lesões pequenas em sequência, então está precisando de controle de minutos. E fez uma temporada de 2021-22 boa, né? Em termos de contribuição, de gols, de assistências, só que foi sempre nesse esquema, né? Passava alguns jogos saudável, aí foi uma pequena lesão, precisava ficar afastado ali 1, 2 jogos, mas conseguia ter sequências. Eu acho que o detalhe agora é que nesses 6 últimos meses, ela não conseguiu ter sequência. Ela entra no jogo, sente alguma coisa, tempo fora. Entra no jogo, sente alguma coisa, tempo fora. Quando o ano estava finalizando, já em dezembro,
foi que ela começou a atuar com mais regularidade ali pelo Everton, mas ainda assim me pareceu insegura com o físico dela, né? Então, a jogadora que está sem confiança, né, de que vai conseguir ficar saudável. Tanto que tem um jogo contra o United, que ela foi titular depois de muito tempo, acho que foi o primeiro jogo que ela foi titular, primeiro ou segundo, algo assim, e ela saiu com meia hora, porque ela sentiu, e depois o treinador do Everton falou, ela sentiu momentaneamente, mas não foi nada demais, não era nada demais. Se a gente quisesse voltar para ela com o jogo 15 minutos depois, poderia acontecer. Foi só o susto mesmo. Então, ela precisa recuperar essa confiança. Eu acho que ela está no radar, porque ela é uma jogadora bem cotada pela treinadora e pela a equipe técnica da seleção, né? Uma jogadora muito jovem, só 19 anos, é uma grande promessa. Então, eu acho que ela está no radar, mas a parte física vai ser decisiva. Se ela conseguir fazer 6 meses muito bons, eu acho que ela pode beliscar uma vaguinha, mas eu acho difícil. Acho que ela tem características, ela tecnicamente é uma boa jogadora, tem uma boa técnica, ela pressiona muito bem, ela tem as questões de intensidade boa, ela tem um entendimento tático que a permite jogar nas duas laterais ou como referência, né? Até um pouquinho mais atrás, se for necessário. Então, eu entendo os valores que a seleção vê nela, mas se ela não tiver físico para ir, não tem como. Thiago? Até porque, só mais. rapidinho antes do Thiago falar, até porque a Gil não está brigando por uma das primeiras vagas, e sim por uma das últimas vagas. E quem está brigando pelas últimas vagas não pode estar com problema físico. Porque se tiver, vai perder essa vaga para alguém que está bem fisicamente. Verdade. Thiago, se você quiser falar sobre isso, você pode falar, mas eu gostaria de saber da sua opinião sobre duas atletas que têm chances. Uma faz tempo que não tem chance, mas na minha opinião parece aí como uma das favoritas, e a outra já tem tido chance, mas não convence muito. Aí eu tô falando de Ludmilla e da Nicole Heisler. O que você pode falar das duas em relação a isso? Se você quiser falar da Gil também, fica à vontade. Eu vou falar da Gil porque vai parecer que eu sou o radical da conversa aqui, mas eu acho que a Gil... O que não deixa de ser verdade, né, Thiago? Tô brincando. Dependendo da pauta. Mas eu acho que a Gil tá bem cotada, apesar de todos os pesares. E eu acho que só a questão física pode tirar ela, e ela tem 6 meses para estar bem fisicamente. Eu acho que se ela estiver bem fisicamente, independente dos minutos que ela tiver em clube, lógico, precisa estar ali entrando em jogos e tal. Titular, eu acho que dificilmente ela vai ser no Arsenal, até em jogos menores. Mas eu acho que ela é uma aposta da Pia para o futuro. É um projeto da seleção brasileira. Eu acho que vai além da Pia. Acho que a Gil é um projeto da CBF, né? Conseguimos convencê-la a não escolher outra nacionalidade, a não escolher outra seleção, e agora a gente precisa tá fomentando ela nesse sentido de mostrar que a gente conta com ela de agora para frente. Então, eu sinto que é mais uma decisão institucional do que só da Pia, né? Eu acho que assim, se ela tiver fisicamente, é bem cotada. Dificilmente eu imagino ela fora. Desculpa, Thaís. O que, assim, não é absurdo, porque a gente vê isso mundo afora, né? A Holanda com a Brut, a Suécia com a Benison, e várias outras jogadoras jovens, né, que aparecem ali compondo elenco, etc. A Gil tem questões, né, a escolha dela pelo Brasil e não pelos Estados Unidos ou pela Espanha, mas eu acho que eu botaria no radar, eu deixaria no radar. Eu acho que se ela estiver bem fisicamente, aí eu acho que ela briga com a vaga com a Ludmilla, né, que o Rafa citou. Tem algumas características parecidas ali, só que eu acho que a juventude dela fala mais alto, né, que é uma jogadora que, se você puder dar uma chance agora, para já ganhar essa experiência para um ciclo futuro, eu acho que isso pesaria mais do que levar a Ludmilla, por exemplo, se as duas estiverem aptas e estiverem bem, mas bem cotada, eu acho muito para ela, no momento. O que me preocupa da Gil com essa questão física é que eu vejo a situação dela diferente de outras lesionadas da seleção brasileira. Por quê? Porque tem algumas lesionadas, tipo a Angelina, tipo a Tainara esteve em algum momento, a Antônia, que são lesões ou musculares ou de uma certa gravidade, mas são fatos um pouco mais isolados.
A questão dela é que ela é muito jovem e a carreira dela tem sido acompanhada por várias lesões. O ano que ela esteve menos lesionada, que foi o que a Thaís citou do Levante, né, da temporada 21-22, ela conseguiu ótimos números, e isso foi muito bom. Mas o 2022 dela, segundo semestre, né, ali o Copa América para frente, ela não conseguiu jogar. Então, por isso que eu coloco ela um pouco mais abaixo mesmo nessa tabela do que outras jogadoras que estão lesionadas nesse momento. Sim. Então, a Gil eu deixo no radar, e a Ludmilla? Ludmilla, para mim... No radar também. Para mim, ela tá bem cotada, só que assim, eu acho que ela é a vaga a ser buscada por quem quer tá dentro, né, das atacantes. E pelas questões que a Amanda trouxe, né, de ter a Geise, que tem características complementares e consegue fazer até em um nível maior muitas das outras coisas, né, que a Ludmilla é boa, não tem alguns dos pontos fracos que a Ludmilla demonstra, e um deles é se lesionar com frequência, né, a Ludmilla se lesiona com muita frequência. Você tinha questionado da Nicole e de mais quem, Rafa? A Nicole é a Ludmilla mesmo. Da Ludmilla, né? Eu acho que a Nicole Heisler, eu acho que ela tem tudo para chegar na boca da Copa roubando a vaga de alguém, entrando. Só que eu coloco a Ludmilla à frente dela porque a Ludmilla já foi muito mais experimentada na seleção, então eu acho que ela é uma certeza maior na cabeça da Pia. Só que eu acredito que a Nicole, ela pode trazer coisas que ninguém nesse ataque ainda traz. Né? Tem um jogo apoiado de costas muito, muito bom. Como finalizadora, é uma das melhores que o Brasil tem. Na cara do gol, ela falha pouco, apesar de ter perdido um pênalti na Champions recentemente. Mas quando ela sai ali com o jogo rolando, ela tem uma taxa de conversão interessante. Né? Não folhei número, mas em sensação mesmo de assistir ela jogando. Eu acho que ela se movimenta pouco ainda. Acho que é um ponto para ela avançar no jogo dela. Né? Uma jogadora que se movimente mais, que ofereça mais possibilidades, que traga mais versatilidade para a seleção. E é nesse aspecto versatilidade que eu acho que tem uma que está no radar, mas que talvez fique fora, que é a Portilho. Portilho recebeu convocações em 2022, foi testada algumas vezes, com menos minutos, eu acho, do que poderia ter recebido, mas me parece que é uma jogadora que oferece menos versatilidade. Eu acho que talvez nesse ponto com a Pia ela tenha caído. Porque você viu, as peças que a gente falou aqui, elas atuaram em diversas posições ao longo do ano. Tem uma posição que a gente acha que rende melhor, ou que a gente gosta mais de ver atleta por ali? Tem, mas nem sempre a realidade da seleção te permite isso, né? Às vezes tem que cobrir a posição de alguém que está machucado, etc, etc. A Portilho me parece ter um pouco mais de dificuldade para fazer isso. É uma jogadora que faz bem o que ela faz, né? Que é jogar ali. Precisa tirar. Para ela fazer outra coisa, eu não sei se ela permite isso. E aí eu acho que ela perde ponto. Então eu acho que ela está no radar. Se alguém que a gente falou que não estiver bem, ela aparece para fechar esse grupo. Nesse combo dessas três atacantes, Ludmilla, Portilho e Nicole Heisler, eu vejo Ludmilla no radar, porque é uma jogadora que teve uma lesão importante no final de 2022. Eu não sei quando a Ludmilla vai voltar a jogar. A gente já viu até algumas fotos aí dela correndo ao redor do campo no Atlético, mas não sei porque não foi revelado o tempo, né, dela parar. Então Sim. É uma lesão que talvez possa tirá-la de tipo 3, 4 meses ou 2 meses, não sei. Mas eu acho que o fato dela ter uma característica muito semelhante à da Geise, e a Geise é uma jogadora que consegue fazer melhor do que a Ludmilla as coisas dessa característica, esse jogo em profundidade, o jogo pelos lados, a Geise é uma jogadora mais completa. Então, acho que isso é um fator que prejudica a Lud nessa convocação. Por quê? Porque eu não sei se a Pia vai levar jogadoras tão semelhantes assim nessa vaga final mesmo. Sim. Então, acho que ela está no radar
ao invés de bem cotada. A Nicole e a Portillo, eu as enxergo como corre por fora. Por quê? Porque a Nicole foi muito bem naquele começo da renovação da Pia, né? Aquelas primeiras convocações de 2021 pós-Tóquio. Ou seja, setembro, né, ali de 2021, né? Ela foi muito bem. E o que acontece com a Nicole? A lesão dela, ligamento cruzado anterior, tirou ela da seleção e ela ainda não voltou. Então, o que me faz pensar é, ela já está jogando no Benfica, será que a Pia vai fazer um novo teste com a Nicole? Eu gostaria de ver, porque eu acho uma jogadora muito qualificada, tem um bom jogo com a perna canhota, foi muito bem na dupla com a Marta, quando elas tiveram essa oportunidade de jogar juntas ali em 2021. Amanda, e tem uma questão que talvez tire um pouco de força da Nicole nessa corrida, é pela Marta não estar presente na seleção nesse momento, né? Que foi um encaixe que a gente percebeu que, assim, lógico, a Nicole não é uma jogadora no nível de maturidade de algumas outras que estão concorrendo ali pela vaga no ataque, mas por característica foi meio que o casamento perfeito ali, né? Marta mais Nicole e duas jogadoras muito agressivas pelos lados, né? Quando a gente vê a Marta fora dessa equação, talvez isso tire um pouquinho da força da Nicole nessa corrida pela vaga, né? É uma jogadora que joga muito bem em dupla, né? Ela consegue fazer aquele movimento centroavante, segundo atacante, revezar. Então, isso foi um fator que mostrou positivo para a Nicole. Mas essa falta de testes depois que ela voltou da lesão é que me deixa meio assim. Se a Pia vai dar mais uma oportunidade para ela, eu gostaria que desse. A Portillo eu também acho que corre por fora. Por quê? Porque a Portillo entrou na seleção naquela convocação de abril, que ela substitui a Marta, que teve a sua lesão. Teve alguns poucos minutos, mostrou algo legal e permaneceu nas convocações. Foi para a Copa América, mas com pouquíssimos minutos e deixou de ser convocada no pós-Copa América. Então, isso, para mim, é um fator preocupante em relação às chances dela. Eu acho que ela foi muito bem no Corinthians em 2022. A Pia sabe o que esperar da Portillo, mas acredito que para ela ter uma chance de Copa, o início de 2023 dela vai precisar ser de altíssimo nível. Sim. E ela vai precisar também que alguma das peças que estão à frente dela nessa lista caia de nível. Por isso que eu vejo ela correndo por fora. Então, só para bater o martelo aqui, vamos começar pela Gabi Portillo. Thiago, rapidinho, Gabi Portillo. No radar, mas eu acho que dificilmente ela tira a vaga de alguém. Hoje, por exemplo, eu considero a Jaque com mais possibilidades do que a Portillo. Né? Tô falando quem é melhor, na minha opinião. Tô falando que imagino, né? Thaís. Concordo. No radar. Amanda? Eu coloco ela como corre por fora. Tá. O voto vencido, né? Ludmilla, a gente concorda no argumento, mas na coluna a gente não se ajustou. Ludmilla no radar. Thiago? Eu já falei, né, que eu acho que ela tá bem cotada, mas acho que é a bem cotada que pode ter uma queda livre aí até a Copa. Thaís? No radar. Thaís, a Nicole? No radar. Amanda? Acho que é aquele meio termo do radar pro corre por fora, né? Ali, mas sim, acho que ela tá. A seleção sabe quem ela é e ela. Eu vejo ela no corre por fora pela ausência de convocações depois que ela voltou a jogar da lesão dela. Entendi. Thiago? Eu vejo a Nicole no radar pelo fato de que nos enfrentamentos de Champions ela tá mostrando um nível que talvez chame a atenção da Pia rapidamente. Ótimo. Dessa lista, Rafa, mais... Oi. Você tinha falado da Marta, né? Pra gente tocar nesse ponto aí. Tem dois nomes polêmicos aí pra gente tocar. O da Marta e o da Cristiane. O da Cristiane o da Marta, eu acho que a Marta vai estar. Acho que a Marta estará. Se ela vai ser titular, é outra conversa. Acho que depende muito de como foi essa volta dela na NWSL, das opções que o Brasil tiver para o meio de campo.
Eu acho que a gente vai ver o Brasil nesse 4-2-3-1 com possibilidade da Marta jogar de 10, e aí na hora de recompor, ela fica com menos responsabilidade nesse aspecto. Então, eu acho que essa é um chute com boas possibilidades de acontecer. Só que, dependendo do confronto, a gente não vai ver a Marta tão titular. E ainda bem, entre aspas, que seja assim, porque mostra que a gente conseguiu evoluir para jogar sem ela. Então, quando chegar um momento decisivo, na minha visão, não é obrigatório hoje ter a Marta em campo. Ela assumindo muito mais um papel que a Sinclair tem no Canadá. Sinclair, raramente, às vezes não começa, às vezes não termina partidas, não é necessariamente ela que bate os pênaltis. Prorrogação, se existir, dificilmente ela vai estar em campo ainda, né, se ela tiver começado o jogo, mesmo com você sabendo que os pênaltis são uma possibilidade no fim. Então, eu acho que o papel da Marta tem que ser mais esse. Não vejo como obrigatório que ela seja titular. O que eu espero disso é que a Olimpíada de Tóquio tenha trazido lições para a Pia. Porque aquele jogo contra o Canadá, a Marta jogou até a disputa de pênaltis, converteu o pênalti dela, mas foi se arrastando fisicamente, o que, na minha visão, é natural. Se a gente for ver o estágio de carreira da Marta hoje. Então, acho que a Marta está garantida na Copa, ela está recuperando da lesão dela, ela só não vai para a Copa se ela se lesionar novamente. Acho que a questão aí é essa. O ponto que a Thaís traz de como utilizar a Marta, para mim, a Pia precisa potencializar a Marta, ter o máximo da Marta. Se esse máximo vai ser em algum jogo jogando como titular e sendo substituída ali com 60, 65 minutos, ou se esse máximo vai ser vindo do banco com 60, 65 minutos para jogar o resto da partida. Se esse resto tiver prorrogação ou pênaltis e tal, é saber potencializar a Marta, porque não adianta nada a gente ter a Marta em campo só por ter a Marta em campo. A gente precisa tirar o máximo dela, até porque a Marta nunca teve uma lesão tão grave na carreira dela, né? Ela é uma jogadora tão experiente e nunca passou por isso. Então, essa lesão do ligamento cruzado anterior, que ela rompeu ali em março de 2022, ela nunca teve. A gente não sabe como a Marta vai voltar. Mesmo que ela volte mal, se ela estiver saudável, ela vai para a Copa. Então, acho que o ponto é como a Pia vai fazer para inseri-la nessa equipe e potencializá-la. Quer falar também, Thiago? Quero, acho que foram dois ótimos complementos, né? A questão da Marta, acho que esse ajuste delas, do time sem ela nesse período, infelizmente, por uma lesão, acho que daqui uns anos a gente vai olhar para esse período e vai lembrar como foi o momento onde a seleção feminina descobriu que existia vida sem a Marta, né? Não estou aposentando a rainha, mas digo no sentido de que até essa lesão da Marta... contexto de Marta dependência, né? Até que a gente conseguiu evoluir. Exato. Bem, né? E é uma dependência que não é uma dependência técnica. Eu acho que a dependência maior da seleção feminina com relação à Marta nos últimos anos era anímica, né? Era uma seleção que não se reconhecia sem ela em campo, né? Eu falo das jogadoras, falo das jogadoras sentirem confiança, dos adversários não respeitarem o Brasil quando ouviam a Marta do outro lado, não respeitarem da mesma maneira, né? De nível de enfrentamento, enfim. A gente sabe que a Marta é uma jogadora gigantesca, que ela dentro de campo ela impõe muito respeito. Acho que esse período sem Marta, que infelizmente foi devido a uma lesão, mostrou para esse grupo, para a seleção feminina, para a comissão, enfim, mas principalmente para as atletas, né, mostrou que existe vida sem a Marta, que é uma equipe que consegue ser competitiva sem a Marta, e que a Marta não precisa ser a solução para tudo, ela pode ser um acréscimo importante, e aí trazendo o que a Amanda e a Thaís falou, dentro de determinados contextos, né. Eu não sei se a Marta vai ser titular na Copa, acho que bem provável, mas eu gosto muito da visão da Thaís de não precisa mais ser 90 minutos obrigatoriamente. A gente sabe que é difícil fazer isso
com uma jogadora desse tamanho, porque a porrada que vem de fora é muito forte e bate lá dentro sim, chega lá dentro. Né? A jogadora que está substituindo a Marta, ela sente a porrada da mídia, sente a porrada da torcida, tem influência. Né? Então aí dependendo do perfil de personalidade dessa jogadora, ela vai agir de alguma maneira, vai reagir, né? De alguma maneira a isso. Mas o fato é que a gente teve um período grande sem Marta, a gente viu a Bia Zanerato, a gente viu a Debinha, duplas diferentes ali no ataque, a gente viu quartetos de ataque diferentes sem a Marta, encaixes novos, possibilidades novas. Acho que isso foi muito importante para o crescimento, principalmente individual das jogadoras, né, que vão fazer parte desse grupo até a Copa e além da Copa, principalmente. Acho que foi um período importante de aprendizado. A gente viu como a Caroline cresceu, como a Ari Borges surgiu e cresceu. A própria Debinha não é a substituta da Marta no auge, mas é uma jogadora importantíssima para esse ataque. A gente muito consistente. A gente viu esse final de ano da Bia Zanerato, que dentro das críticas que a gente tem do trabalho dela sem bola, melhorou, né? Foi um ano que ela terminou melhor do que começou na seleção, pelo menos. A Geise é aquela jogadora que é apoteótica, né? Antes, ela deixou de ser a jogadora de segundo tempo da Era Vadão para ser uma peça, assim, onde eu colocar a Geise, ela vai machucar meu adversário muito. Seja por dentro, seja pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Na minha concepção, é titular hoje. Eu acho que a seleção brasileira teria que começar com ela titular. Não sei se na referência, não sei se no lado, né? Você pode jogar com a Nunes na frente e a Geise em uma das pontas, mas no time titular, para mim, ela tem que estar, é sempre muito difícil, porque você precisa entender o contexto da seleção que você está falando, mas com grandes chances, porque faz um trabalho absurdo e vem evoluindo no Barça. A temporada 21-22, a Geise mudou o status dela mundialmente. Por quê? Porque ela foi artilheira do Campeonato Espanhol por um time que não foi bem, que foi o Madrid CFF, naquela temporada 21-22. Aí se transfere para o Barcelona, que tem nomes ali como a Sato Shoala. Só que a Geise assumiu a titularidade com números marcantes no Campeonato Espanhol e na Champions League. Então foi uma jogadora que conseguiu ali. Lógico, a adaptação ao estilo do Barcelona está completa? Não, ela tem muito a evoluir, até porque é um estilo novo para ela, um estilo de jogo muito mais coletivo, que ela precisa aprimorar as leituras, precisa aprimorar a parte técnica de passe para jogo de associação, mas ela conseguiu oferecer ali para a equipe do Jonathan Giraldes opções, tanto que ela foi utilizada nas 3 posições de frente, aberta pela direita, centralizada, aberta pela esquerda. Então isso mostra o alto nível que ela vem jogando, e na seleção brasileira é uma jogadora que taticamente sempre consegue encaixar na função que a Pia pede para ela, seja aberta pela direita, seja numa dupla de ataque, ela é muito maleável. Amanda, acho que é muito importante reforçar isso que você acabou de dizer. Independente de onde eu prefiro a Geise, onde a Pia prefere a Geise, ela consegue ser extremamente perigosa, ela consegue ser uma ameaça para o adversário, tanto pelo lado esquerdo, quanto pelo lado direito, quanto centralizada como centroavante, como segundo atacante. Ela tem o nível de ameaça dela segue muito alto, né? Pra gente não ficar ouvindo por aí de que ela tá mal posicionada na seleção, isso é bobagem. Ela é uma das jogadoras que, no nível mundial, consegue estar nessas 4 posições e ser uma jogadora, uma ameaça muito grande para qualquer adversário hoje no mundo. E aí, só concluindo, Thiago, você ia concluir sobre a Marta? Não, basicamente é isso. Acho que a gente conseguiu complementar mesmo. Só queria trazer esse lado do lado mental, né, das nossas jogadoras, sem ver a Marta ali em campo. Acho que a resposta nesse sentido foi positiva. Antes da gente ir para a reta final, tem alguns nomes aqui que a gente pode concluir, por exemplo, no Corre por Fora, ou mais alguém que não está aqui, que a gente não falou, que poderia colocar em outra parte aqui? Começando com a Amanda? Acho que sim, até porque a gente tem algumas vagas, né, que estão mais em aberto do que outras, como a vaga de terceira goleira. Vou começar com as goleiras aqui para iniciar essa discussão. Eu coloco 3 nomes correndo por fora
que para mim é a Natasha. A Natasha corre por fora porque ela esteve presente na Copa América e naquela primeira convocação pós-Copa América. Por isso. Por quê? O 2022 dela, em termos de clubes, não foi de muito destaque assim pelo Flamengo e ela volta para o Corinthians de empréstimo no segundo semestre e eu não sei qual será o destino da Natasha em 2023. Ela pertence ao Corinthians, só que o Corinthians tem uma titular, que é a Lelê. Então, quantos minutos relevantes a Natasha terá a ponto de pegar uma vaga de terceira goleira? Não sei. Mas, como ela teve oportunidades, ela corre por fora. E os meus outros 2 nomes são as 2 goleiras do Internacional, a Maiara e a Gabi Barbieri. Por quê? Porque as 2 tiveram convocações em 2022. A Maiara, até se lesionar ali, acho que ela se lesionou no final de abril, se não me engano, ela estava muito bem. Com a lesão dela, ela perde a posição de titular para a Barbieri. A Barbieri foi convocada para a data FIFA de junho, substituindo ali a Lelê, que estava lesionada. Fez um Mundial Sub-20 bom. E a Maiara retornou como titular no segundo semestre do Inter, porque a Barbieri estava no Mundial. Por que eu coloco as 2? Porque eu não sei qual será a titular em 2023. Então, eu acho que a que vai ter chance de brigar mesmo correndo por fora é a que for titular do Internacional, porque as 2 renovaram o contrato com o Inter. Então, acho que a gente vai ter que esperar esse início de ano para ver quem vai começar como titular e ver quem realmente vai ter a maior chance. Mas são 2 nomes jovens e que já tiveram chance com a Pia. Thaís, além desses nomes aqui, mais algum que você quer destacar também, que faltou a gente comentar alguma coisa? Eu acho que a Barbieri talvez no radar ali, né, pela idade, pela juventude, mas eu concordo com esse ponto da Amanda, né? Enquanto a gente não souber quem vai ser titular, não tem como... A titular vai ser a que vai aparecer no radar, seja a Maiara ou a Barbieri, que pode, de repente, tomar esse lugar da Luciana aí. Em relação às jogadoras que eu estou vendo aqui, botar uma chance improvável. Ingrid. A Ingrid tá do corre por fora pro improvável aí, porque o nível dela caiu muito. Ela fez um ano de 2021 muito bom, para mim merecia ter sido convocada já no fim daquele ano, não foi, só foi chamada em abril, né, para a data FIFA de abril, teve alguns minutos interessantes, mas o ano dela com o clube, depois daquilo ali, foi ladeira abaixo. E é uma pena, porque é uma jogadora numa posição que o Brasil estava carente, né? Então, Ingrid, Júlia Bianchi, são essas peças que, infelizmente, aparentemente, né, deixaram o bonde passar. A possibilidade de subir de novo existe, mas precisaria ser uma recuperação fantástica nesses primeiros 6 meses. Não Thiago... sei. Pode falar, Amanda. Não, deixa o Thiago mandar os nomes dele, porque eu tenho outros 3 aqui, mas deixa ele mandar primeiro. Vai lá, Thiago. É só sobre o gol ou é tudo agora? Não, pode ser tudo, pode ser qualquer posição. Sobre o gol, sobre o gol, eu acho o seguinte, eu acho que se a Barbieri for titular, ela corre por fora. Se ela for reserva, eu não acho que nem ela e nem a Maiara correm por fora, né? E acho que a Natasha é meio que assim, dentro de todos esses milhões de testes pro gol, para terceira goleira, testes não porque elas não chegaram a jogar, né, efetivamente, mas convocações, a Pia avaliando elas em treino, a opinião do Thiago Mel, eu tendo a acreditar que a Natasha seria o 4º nome, né, acho que dentre todas essas jogadoras, ela é o possível 4º nome, seria muito positivo para a Natasha se ela tivesse minutos, para sacramentar essa posição e talvez até, tendo um bom desempenho, tentar roubar a vaga da Luciana. Acho que vai ser difícil ela ter minutos com a Lelê, né? Que a Lelê também é uma selecionável desse grupo. E eu tinha colocado anteriormente ali a Ingrid da Ferroviária como corre por fora, mas também estava entre corre por fora e chances improváveis. Acho que hoje ela está mais para chances improváveis também, como a Thaís complementou, e eu queria citar o corre por fora, acho que a Mica
talvez ainda ganhe chances, apesar não acho que ela deixou uma impressão tão boa, né? Então, mas eu acredito que a Pia teve muita paciência com a Duda Santos, né? Eu acho que ela direcionou essa paciência para a Mica, digamos assim. E talvez a Milene apareça aí, mas no mais, acho que não vai ser nesse ciclo que a Aline Gomes vai ganhar minutos, não vai ser nesse ciclo que a Luane talvez apareça na seleção. A Aline, a Luane eu acho mais difícil. A Aline, como ela e a Dudinha foram citadas nominalmente pela Pia, se ela tiver esses primeiros 6 meses muito bons, e de repente alguém do ataque der uma vaciladinha, eu acho que ela pode aparecer. É uma jogadora super versátil, que gosta de jogar na lateral, né, na ala, lateral ou ala. Inclusive, a gente teve uma oportunidade uma vez de falar com a Robertinha, e ela perguntou para a Aline, se a Aline disse que se não fosse ponta, gostaria de jogar na lateral, né? Então, mais uma possibilidade aí. Para mim, merecia ter recebido uma convocação para a principal nessa última data FIFA, a coroar o ano dela, mas eu entendo. É jovem, né? Bem jovem, 17 anos, chegaria para a Copa ali com 18 recém-completados, né? Ali teria acabado de fazer 18, então não crio essa expectativa, mas não seria uma surpresa absurda para mim. Na história, a gente tem uma vaguinha aí que pode ser uma vaga de surpresa. Isso considerando todas as seleções, na história mesmo do futebol. Sempre tem ali aquela jogadora que faz 2, 3 meses muito bons no ano da Copa e acaba entrando na convocação. A Aline Gomes pode ser essa peça, porque ela é uma jogadora diferente, é uma jogadora que ela é extremamente jovem, mas muito madura para a idade dela. Para mim, ela foi a revelação do campeonato. Foi bem nos 2 mundiais, né? De 2022. No Exato. Ela foi muito bem no Mundial, que não era da categoria dela, que é o Sub-20. E no Sub-17, numa seleção que teve alguns problemas na parte da frente, ela foi a jogadora que mais se destacou e que até carregou aquela seleção no ponto de vista ofensivo. Então, eu acho que se alguém vacilar ali, ela pode ser esse nome, mas eu vejo como uma chance improvável para ela. Sobre a Ingrid, eu concordo, chance improvável, é uma jogadora que teve uma chance de ouro e não agarrou, muito mal na Ferroviária de abril para frente, acho que se acomodou, então torço muito para que em 2023 ela consiga ali um caminho diferente, volte a jogar o que ela pode mesmo, porque é uma atleta que tem um potencial alto. Thiago acrescentou 2 nomes que eu acrescentaria, né, o da Mica e o da Milene, no Corre por Fora, mas eu tenho mais um, que é o da Thaís Ferreira. Eu acho que ela corre por fora, foi agora para o Tenerife, e é uma jogadora que ela é versátil. Ela pode ser volante, lateral direita e zagueira. Ainda que não tenha feito um 2022 no nível do 2021, ela chegou a aparecer em algumas chamadas da Pia em 2022, e eu acho assim, que se tiver algum problema com alguma jogadora de defesa, pela versatilidade, a Pia vai olhar para ela. Não sei se vai levar, mas vai olhar para ela. Hoje eu a vejo atrás da Lauren, da Tarciane, de todo mundo aí que já foi citado como defensora, mas eu acho que ela corre por fora. Para fazer uma adição aqui rapidinho, né? Essas jogadoras que a gente sabe que tem qualidade técnica, mas que pecam no sem a bola, pecam no quesito intensidade, chances muito improváveis, né? Brena, por exemplo, é uma que a gente viu o nome dela circulado em alguns momentos. Não acho que tem chance, assim, seria extremamente provável. A própria Ingrid, né, que infelizmente teve essa queda e se tornou essa jogadora também, né? Então, essa galera eu acho que não pinta na seleção, não. Até porque a gente está falando aqui de, sei lá, 4 vagas abertas, né? Em disputa, 3, 4 vagas abertas. Então, difícil. Rafa. Oi, Thiago, pode falar. Tem um nome aí que eu não colocaria nem no Corre por Fora, mas eu acho que é uma possibilidade aí, dependendo de como vão ser esses 6 meses do Corinthians, quem que vai iniciar titular nessa lateral direita, que é a Belinha, desculpa,
porque a Belinha é uma jogadora que tem um perfil que eu vejo que se encaixa muito com o que a Pia pensa para a posição. Tem a versatilidade de poder jogar nas duas laterais. É uma jogadora fisicamente muito interessante. Tá até conversando em off com a Amanda antes da gravação. Questão de estatura, ela não deixa muito a desejar. Então, ela é uma lateral que pode ser uma opção dependendo desse começo de ano dela no Corinthians e do Corinthians, né? Se o Corinthians começar a temporada atropelando todo mundo, ela titular da lateral consistente, eu acho que ela pode virar uma opção de última hora que vai ganhar força nesses últimos 6 meses aí, mas aí já é mais futurologia do que qualquer outra coisa, né? Mas acho que é uma jogadora que tem um perfil que pode chamar atenção. Eu não tô colocando ela nem no corre por fora. Eu acho que ela é muito improvável, mas eu não descarto. Alguém quer colocar a Belinha em algum... Eu acompanho o Thiago, eu acho que é uma boa avaliação de talvez entrar aí como um desses últimos nomes, mas vejo como chance improvável, porque ela ainda não apareceu na seleção, então a gente não sabe onde ela se enquadra na avaliação da comissão. Na avaliação da comissão técnica, né? Sim. E 2 nomes que chegaram a aparecer para a lateral, mas eu coloco como chance improvável, é o da Yasmin e o da Catrine, porque foram 2 jogadoras que receberam testes pela Pia nesse pós-Tóquio, né, a partir de setembro de 2021, e não conseguiram se firmar ali e acabaram preteridas por outros nomes na sequência dos meses. Então, acho assim, são 2 jogadoras que a comissão conhece, sabe que elas podem entregar. Se o 2023, aí, esse primeiro semestre delas for positivo, acho que elas podem até entrar um pouquinho mais alto nessa lista, mas hoje acredito que ambas correm por fora, não, ambas têm chances improváveis. Mais alguém que vocês querem destacar antes da gente ir para a última? Eu acho que talvez a mais importante. Nós temos aí vários nomes que chegaram a aparecer em algum momento. Por exemplo, a Daiane, zagueira do Flamengo, ela chegou a aparecer em algumas convocações da Pia. Acho que ela tem uma chance improvável de ir. Primeiro, porque é uma jogadora que quando ela teve as oportunidades, eu não acho que ela mostrou tanta segurança assim na função de zagueira. Tem excelentes valências, ela é muito alta, é canhota, então ela tem ali boas características para encaixar na seleção, mas hoje eu vejo opções à frente dela. E ela tem um agravante, ela costuma se lesionar com frequência. Então isso é um dificultador para mim, para que ela tenha chances aí reais. Então eu vejo ela com chances improváveis. A Bárbara, goleira do Flamengo, também coloco nos chances improváveis. A Bárbara é uma goleira extremamente experiente. Acho que a gente não precisa apresentar a Bárbara aqui. O titular da seleção brasileira por muitos anos, ela foi titular com a Pia em Tóquio. Pós-Tóquio, ela não apareceu mais na convocação. Teve ali o seu momento de focar na sua formação profissional, isso é muito positivo e muito válido da atleta, e aí ela retorna para o Flamengo, agora nessa reta final de 2022. Acho que a questão da Bárbara a vaga que está aberta de goleira é a vaga de terceira goleira. É uma vaga de uma jogadora que não vai jogar, muito provavelmente. Será que a Bárbara está disposta a assumir esse papel de jogadora de grupo e que não vai jogar, muito provavelmente? Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Eu acho que não. Acho que ela não, assim, acho que ela não vai assumir esse papel de grupo, por exemplo, que a Luciana assumiria. E é uma goleira que, na minha visão, para que ela tenha chance dessa vaga, ela precisa mostrar também no Flamengo uma regularidade, mostrar que fisicamente ela está bem. Então, lógico, a chance está aí porque a vaga está aberta, mas eu vejo como muito pequena para ela. Vamos para a reta final. Eu acho que é o nome que todo mundo vai se questionar, não tenha dúvida disso, né? Vamos falar rapidinho sobre o Cristiano. Eu queria começar com o Thiago. Rapidinho, Thiago.
Em que papel que a Cristiane fica aí, por quê? Eu acho que quem acompanha, cobre o futebol feminino brasileiro tem uma expectativa, no geral, né, tem uma expectativa irreal com relação a como a Cristiane é vista hoje pela comissão técnica da seleção feminina, né? Aqui, longe de querer diminuir a história da atleta, longe de querer diminuir o que foi a temporada dela esse ano, mas pensando no encaixe da seleção feminina, todas as demandas que a gente debateu aqui enquanto estava montando esse tier list polêmico aí, né? A Cristiane não é uma jogadora que se encaixa nas demandas do 11 inicial da seleção feminina, e como uma opção de banco, eu acho que a Gabi Nunes é uma opção mais confiável nos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos finais de abafa, onde você precisa tentar ganhar uma bola pelo alto, cruzar uma bola no alto ali, ganhar essa bola de cabeça. Acho que o aproveitamento da Gabi Nunes é melhor do que o da Cristiane, e em todos os outros termos, a gente tem jogadores que conseguem cobrir bem tudo que a Cristiane poderia agregar nesse momento para a seleção feminina. Atacando profundidade, a gente tem jogadoras muito melhores do que a Cristiane hoje, pressionando alto, nem se fala, né? A Cristiane é uma jogadora que no Santos, ela demanda uma... como é que eu posso dizer? Ela demanda que as outras 9 jogadoras, né, de linha, façam um trabalho para que ela consiga, só com a bola, ter esse retorno que ela pode trazer, né? E isso ela não vai encontrar esse contexto na seleção feminina, né? Outra coisa, o nível de enfrentamento da seleção feminina em mundiais, principalmente do mata-mata para frente, né? Não dá nem para comparar com o nível de enfrentamento do Santos na temporada toda, né? Eu acho que a gente tem jogadoras hoje na seleção feminina que são testadas no nível internacional contra grandes jogadoras. Lógico, não jogam toda a rodada contra as grandes jogadoras, mas a gente tem, por exemplo, uma Gabi Nunes que está sempre enfrentando um Barcelona, está sempre enfrentando um Real Madrid, um Atlético de Madrid. A gente tem jogadoras como a Gil, que estava no Everton, mas estava ali num ambiente de campeonato espanhol, conhece as grandes ligas, enfrenta as grandes jogadoras, Ludmilla, enfim, a própria Nicole, que a gente deu o exemplo aqui de que se saiu muito bem nos jogos contra o Bayern, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem jogadoras que mostram que conseguem ser jogadores que concorrem mais forte por essa vaga. Eu acho que a Cristiane nem concorre por essa vaga, né? Sendo bem sincero, eu acho que o momento dela era para se colocar no grupo, era no ciclo olímpico, né? Naquele ciclo olímpico ela não conseguiu se colocar dentro do grupo, aí a gente pode debater se foram números, se foram questões de desempenho, mas ela não se colocou no grupo. Este ano ela teve números muito bons, mas esse ano já é uma outra seleção, né? Já é uma seleção resetada, é uma seleção que não vai entregar o melhor ambiente para a Cristiane no 11 titular, e como opções de reserva, acho que o Brasil consegue ter jogadoras que entregam mais do que a Cristiane em atributos específicos. Aí, em questão de importância histórica, de jogador importante dentro do elenco, acho que a gente tem uma Marta, a gente tem Tamires, Rafael, já tem jogadoras dentro desse elenco que tem essa experiência, então não vejo muito por que trazer a Cristiane para o grupo hoje. Thaís? Eu estou com o Thiago também, inclusive as minhas 6 de ataque já estão fechadas, né? Imaginando que você tem 3 goleiras, 8 jogadoras de defesa, 6 de meio e 6 de ataque, mais ou menos isso, né? Para você ter as duas equipes, aí, uma equipe titular e uma equipe reserva. No papel aqui que eu botei a minha específica, né? As 6 peças de ataque já estão fechadas. Acho que o ciclo da Cristiane com a seleção foi encerrado, né? Eu acho que é isso. Não veria sentido em você tirar minutos de uma jogadora mais jovem para dá-los para a Cristiane ou levá-la para ser banco, né? Quando esse banco pode ser muito mais produtivo em termos de experiência para uma jogadora mais jovem. Como eu falei, para mim a Geise hoje é titular da seleção, pode ser a Geise e a Nunes, pelo que elas entregam sem a bola. A Geise faz uma pressão
na defesa, rival absurda, que hoje a Cristiane não consegue te entregar. Então, ela teve um ano de 2022 bom? Teve, com várias ressalvas. O nível do campeonato, que não foi o nível mais alto, ela brilhou mais contra adversários mais frágeis, dos pontos mais difíceis, teve uma média interessante contra os adversários mais difíceis, mas também não foi nada fora do comum, nada fora do normal. Teve um jogo contra o São Paulo pelo campeonato, para mim, que foi muito bem, né, que foi muito decisiva, mas acho que isso não é o suficiente para uma Copa do Mundo, olhando o nível que as outras adversárias de posição ali dela, né, enfrentam, sim, especialmente as que jogam fora do país. Então, a história da Cris com a seleção é muito bonita, mas eu acho que ela se encerrou. Amanda, finalizando, o que você pode falar da Cris, hein? Eu acompanho o Thiago, acompanho a Thaís, eu acho que a questão da Cristiane é que a gente precisa também contextualizar um pouquinho os números dela, né? O Thiago trouxe bem a questão de ver o nível dos enfrentamentos, o contexto das partidas. Acredito que o Santos do Campeonato Brasileiro não ajudou em nada a Cristiane, em termos da parte sem a bola, que a gente tocou bastante aqui para esse tier list, né? E a parte sem a bola, ela é uma questão muito de marcação, de posicionamento, de pressão ali na saída de bola adversária, e eu acho que esse talvez seja o principal ponto que afasta a Cristiane da seleção da Pia. Por quê? Porque ela é uma jogadora muito letal perto do gol, mas ela é uma atleta que, na minha visão, ela não consegue entregar o que uma Geise, o que uma Gabi Nunes, o que uma Adriana, o que uma Debinha, o que uma Ludmilla, o que uma Gil entregam sem a bola, pressionando os adversários. E o Brasil não está numa posição que pode se dar o luxo de ter uma jogadora que não participa desse aspecto, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Se o Brasil, de repente, fosse uma outra seleção, eu gostaria de dizer, mas você olha para uma Alemanha, você vê todo mundo muito empenhado, todo mundo cumprindo as suas funções. A forma como a Alemanha pressionava os seus adversários na Euro, absurda, né? Os Estados Unidos segue pelo mesmo caminho. Aí você vai falar, mas tem uma Rapinoe ali, no banco, geralmente, né? Partindo do banco, e é uma jogadora que faz isso, ela faz. A parte sem bola dela, para quem assiste ela no OL Reign, percebe que ela faz. Ela pode não te entregar 90 minutos, mas quando ela entra, ela entrega muito isso. É uma jogadora que ainda pressiona muito, que ainda trabalha muito com a bola. Então... E um destaque, a Rapinoe, por exemplo, ela entendeu que ela é a peça para sair do banco. Eu não sei se a Cristiane entraria nesse grupo sabendo que seria uma peça para ter talvez 10 minutos em uma partida. Porque ela é uma jogadora muito pesada, entendeu? De uma história muito grande e ela faz gols. Então eu não sei se ela se encaixaria nessa vaga. Acho que por tudo isso que foi exposto pelo Thiago, pela Thaís, e que eu falei aqui também, acho que são fatores que afastam ela dessa equipe da Pia na Copa. Tá, então, fechamos a nossa tier list. Você já pode tirar o seu print já para cobrar depois de nós nas redes sociais. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que toda terça às 20 horas tem PFF Debate, a gente conta com você. E claro, se inscreva, curta, compartilhe e comente sobre quem faltou, quem poderia estar, se você mudaria alguma classificação aí, que nos comentários, que é importante também, tá bom? Eu sou Rafael Alves, eu estive com a Amanda Viana, Thaís Viviane e Thiago Ferreira. Muito obrigado, queridos. E voltaremos a qualquer momento. E se liga também nos cortes. Tchau!